Olá para você, ligado na tela dos canais Fox Sports. Seja bem-vindo a uma das provas mais importantes do automobilismo, uma das provas mais importantes do Endurance Mundial. Às 12 horas de Sebring, um grande desafio que é a etapa do WeatherTech Sport Car Championship, que você acompanha aqui na tela dos canais Fox Sports. Uma prova longa, uma prova clássica, muita coisa realmente vai acontecer nas próximas 12 horas e você vai acompanhar aqui com a gente nos canais Fox Sports. Acompanharemos daqui a pouquinho as duas primeiras horas de prova e depois acompanharemos ali mais ou menos os últimos 2 horas e meia, 2 horas e 40 de corrida, que promete muita emoção. Na pole position, por enquanto, o carro da Penske, o Team Acura, largando na primeira pole position com Danny Cameron, Juan Pablo Montoya e também o Simon Pagenaud ali largando com um tempo espetacular, a casa de 1,45, o único carro a andar na casa de 1,45. Na terceira colocação, Hélio Castro Neves, um dos pilotos brasileiros, enquanto chega aqui a transmissão ao vivo, a transmissão no ar do INSA para você, direto dos Estados Unidos. Uma prova também em piso molhado. Isso é interessante, a gente observa agora que sim, imagens ao vivo, direto de Sebring. Muita expectativa para essa prova, uma prova de 12 horas. Aí sim, agora na tela para você, tudo pronto para essa grande prova. Pista molhada é sempre um grande desafio nessas classes. Passava aqui a classificação no grid largado. O carro da Penske largando na primeira posição, com o Mazda do Team Jost em segundo e o carro da equipe Penske largando na terceira posição. Quando a gente acompanha aqui na Flórida, o Sebring International Raceway. Para você, um circuito de 3,75 milhas, mais ou menos 6 km de extensão, 17 curvas, inclusive curvas dificílimas, como a Sunset Blend, que é uma curva muito travada, de raio longo ali para um piloto. Aí alguns dos principais desafios, curva 1, uma sequência de S também na curva 10 e 11, curva 7 e principalmente a última, a curva 17, que já decidiu muitas provas em muitas categorias na história dessa prova, que realmente é demais para você. A gente vê aqui o grid largada, pegando os pilotos brasileiros, que são muitos, hein? Temos vários pilotos brasileiros competindo aqui hoje. Temos, além do Hélio Castro Neves, que larga na terceira posição, temos na quinta colocação entre os protótipos o carro número 31, com o Felipe Nasser, atual campeão da categoria, e o Pipo Derani, que inclusive é o atual vencedor dessa prova. Temos também nas outras classes, nós temos ainda hoje participando a Bia Figueiredo, o Felipe Fraga, competindo aqui, são os pilotos brasileiros nesse fim de semana, os 5 pilotos brasileiros nesse fim de semana, nas 12 horas de Sebring. Você está comigo, Thiago Alves, ao meu lado o Rodrigo Matar, e claro, já participa através do Twitter, hashtag Sebring Fox Sports, Sebring Fox Sports para você é o nosso caminho. Rodrigo Matar, uma das provas mais clássicas do Endurance Mundial, com uma condição muito complicada, condição de chuva, de tempo molhado, vai ser principalmente nessa primeira metade de prova o principal obstáculo. Vamos torcer para que a gente não tenha chuva à noite, que aí sim vai ser ainda mais complicado. Bom dia, Matar. Bom dia, Thiago Alves. Bom dia para você que nos acompanha nesta transmissão da segunda etapa do IMSA WeatherTech Sports Car Championship. Olha, Sebring já é difícil em qualquer condição, de piso seco, por conta da variedade do seu traçado, né, das curvas que são, como você já destacou, difíceis. A curva 17 que não acaba nunca, a curva 1, trechos mistos muito complicados. A pista é estreita, é extremamente técnica, porém com a chuva as condições pioram muito, pioram bastante. Os pilotos vão ter que usar de muita paciência. Será um jogo de sobrevivência, pelo menos no primeiro terço da prova, e esperar que as condições melhorem. Mas eu não queria ser tão pessimista não, mas já digo, é provável que essa prova toda seja disputada debaixo de chuva, o que aumentará exponencialmente os riscos, especialmente à noite, quando a visibilidade diminui. E aí a gente vai ver toda a perícia dos pilotos posta à prova numa corrida que é um ícone do automobilismo mundial, comparada com as 24 horas de Daytona, comparada com as 24 horas de Le Mans, está entre as 3 maiores provas de longa duração da história do automobilismo, meu caro Thiago. Aí estamos acompanhando também o grid na categoria entre os GTs. São 4 classes, aqui temos 2 classes de protótipos, sendo que a LMP2 tem apenas 2 competidores, os outros são os DPIs. Temos também 2 categorias de GT, a GT Le Mans e a GT Daytona. Esse carro lá de esquerda, número 33, é o carro do Felipe Fraga, o carro que o Fraga irá competir. Fraga que reclamou bastante do último balanço de performance, o BOP da categoria, colocou muito peso ali no seu carro, no seu Mercedes, isso diminui um pouco a competição. Os carros estão aí percorrendo já em bandeira amarela através do safety car. A largada será atrás do safety car, de direção de prova já declarou isso. Largada com horário previsto para as 11 horas e 40 minutos aqui no horário de Brasília. Entre o GT Le Mans, Patrick Pilet da Porsche é o pole position.
Já entre o GTD, o carro número 86 larga na primeira posição. Quem fez a volta foi o Trent Hindeman. Trent Hindeman foi o pole position do carro número da GTD, o carro número 86, ele com o seu Acura GT3. Esses são os pole positions. Também temos ali o McMurray na LMP2 como pole position da categoria. Aí o 911 do Patrick Pilet, exatamente o pole position na GT Le Mans. Aí toda a competição, para você aqui acompanhar exatamente a torcida pelos brasileiros, nós temos o carro número 7, que é o carro do Hélio Castro Neves, o 31, que é o carro exatamente do Pipo Derani com o Felipe Nasser, o Fraga no 33 e temos também a Bia Figueiredo no carro número 57, a Bia num trio só de garotas, só de mulheres, com a Catherine Led e também a Cristina Nielsen. Um trio forte também, Rodrigo Matar ali, a Bia fazendo sua segunda prova no Endurance, a Bia que está se aventurando novamente no automobilismo internacional, assim como o Felipe Fraga, fazendo boas provas ao longo do mundo. O Fraga que também irá competir no Black Pan, corridas longas, num outro certame que tem, por exemplo, uma prova importante em Spa. E também nas 24 horas de Le Mans. Também 24 horas de Le Mans. Exatamente, com o Ben Keating e com o Jeroen Bleckmolen, formando num Ford GT, é inédito um Ford privado, GT né? em Le Mans na classe LM GT1. E eles vão com essa mesma programação visual da Wins. O carro será decorado com essas cores das 24 horas de Le Mans. Quanto a Bia Figueiredo, é uma ótima oportunidade para ela mostrar mais uma vez o seu potencial. Já foi comprovado nas 24 horas de Daytona, ela é uma piloto extremamente competente. A Cristina Nielsen, mais uma vez, participa. A Simona de Silvestro não pôde estar em Daytona por conta de compromissos já assumidos no Supercars australiano. E é claro que a piloto principal do trio é a Catherine Legge, que é a piloto que está engajada na equipe já desde o ano passado, vice-campeã da temporada GT Daytona em 2018. É uma trinca em quem eu apostaria na corrida. Se tudo der certo, eu acho que a gente pode ver as meninas do Acura 57, salvo algum problema, e tomara que não aconteça, com boas chances de conquistar um bom resultado, até porque o potencial do carro já está provado. Tanto que o Trent Hindeman, o Mário Fambacher e o Josie Marks largam da pole position da GT Daytona. O carro é o mesmo e a equipe também. Será muito bacana ter você aqui com a gente, hashtag Sebring Fox Sports. Nós vamos com essa janela de transmissões até as 13h30, 1h30 da tarde, e voltamos aproximadamente 21h15 com a parte final da prova. Nesse intervalo, a partir das 18 horas, você acompanha também a prova da Xfinity Series, a segunda principal categoria da NASCAR. Você acompanha também aqui no Fox Sports 2, hoje com o Hamilton Rodrigues e também com o Edgar Melo Filho. Estamos com o safety car, ainda não estamos com a bandeira verde, ainda não estamos com o tempo de prova em andamento na contagem regressiva de 12 horas, mais ou menos uns 3 minutos para aí sim começar a prova. A gente acompanha os carros atrás do safety car, muita água, muitas poças d'água ali, talvez a gente até continue algum tempo atrás do safety car. Tive ali carros de serviço drenando um pouco a pista, condição complicadíssima realmente em Sebring. Sebring, que é um circuito de muitos bumps, muitas ondulações, já é uma dificuldade incrível. Se você tiver uma obturação solta, ele é capaz de você perder durante alguma volta com o carro. Então realmente é um desafio extra para todo mundo. Muitos trabalhos realmente acho que deve ficar algumas voltas aí, Matar, atrás do safety car mesmo nesse comecinho de prova, hein? Não, a ideia é de que a partir de 11h40 pelo horário de Brasília comece a contar o tempo, independentemente do safety car estar na pista ou não. Acredito que ficará, até porque você tem na reta Ullman, que foi inclusive o ponto onde as equipes do WEC, que fizeram a sua prova nesta sexta-feira, que você vai acompanhar em highlights aqui nos canais de Fox Sports ao longo da semana. Essa reta está muito alagada e a visibilidade dela é precária. Olha só. Vejam aí, isso aí é porque tem a recuperação de imagem natural da câmera de televisão. É muito ruim a visibilidade na reta oposta do circuito de Sebring. E é um ponto que você vem para essa curva que, além de não terminar nunca, ela é cheia de lombada. Sim. É como se você tivesse, sabe, trabalhando como barman, usando aquela coqueteleira para fazer um drink. O piloto se sente assim, como se fosse um drink dentro da coqueteleira. É muito difícil a pista de Sebring e talvez esse seja um dos pontos mais manhosos, mais tinhosos desse circuito, que é um ícone do automobilismo mundial. A gente observa em velocidade lenta como os carros chacoalham bastante nessa curva que, alguns anos atrás, o piloto brasileiro Jaime Melo Júnior travou um grande duelo ali também, valendo uma posição importante nessa prova. Já vimos acidentes espetaculares, rodadas, grandes ultrapassagens. Olha ali também como tem muita água na parte interna da pista. Realmente vai ser um grande desafio. Daqui a pouquinho a contagem regressiva de 12 horas para você aqui na tela dos canais Fox Sports. Mais uma vez o convite, hashtag Sebring Fox Sports, Sebring Fox Sports, pessoal já participando, o Horácio Hora aqui,
Bom dia, Sebring ainda cheia de bumps. Vai ser punk hoje aqui, ele fala, é verdade. O Fernando, como diria o mestre Edgar, vai voar pena e água. Verdade aqui o pessoal ligando. O Renato Granito, grande chance de vitórias para o Nasser, Castro Neves e Pipo. E o Wellington Menezes, muitas poças d'água em lugares perigosos, sem dúvida alguma, muitas poças d'água, enfim. Mais um desafio extra para todo mundo, para pilotos, para equipes, para os engenheiros, nessa prova de longa duração. Contagem regressiva, começando daqui a pouquinho aqui, mais ou menos, faltam 20 segundos para dar 11 horas e 40 minutos, talvez mesmo antes de cruzar a linha de chegada já seja acionado o cronômetro, afinal, essa é uma prova de tempo de duração. A gente fica ali na parte em cima, na parte alta da sua tela, 12 horas cravado, daqui a pouquinho vai começar uma contagem regressiva de uma das provas mais importantes do Endurance Mundial. No meu relógio já são 11h40, deve ser realmente na hora de complemento de volta, aí sim vamos começar com as 12 horas de Sebring, mais uma edição para você aqui. Do lado esquerdo do seu vídeo, nessa coluna, todas as posições ali, categoria por categoria. Aí na DPI são os protótipos, o Cameron a pole position, o Núñez é o terceiro colocado, o Hélio Castro Neves a bordo do carro. Aliás, dos 5 pilotos brasileiros, 2 começam a prova, o Hélio Castro Neves e também o Pipo Derani, são os pilotos que começam. O Derani no 31, o Castro Neves no carro número 7. Os demais pilotos, o Nasser, o Felipe Fraga e a Bia Figueiredo vão entrando ali durante as janelas de abastecimento, durante as estratégias das equipes. Esse é o pole position, Danny Cameron. Ele voou no treino classificatório fazendo uma volta na casa de 45. Foi o único carro a baixar da casa de 46 minutos na sessão classificatória. Fez 1:45.865. Só para ter uma noção, o segundo colocado foi exatamente o carro do Oliver Jarvis, que fez 1:46.011. O mesmo tempo do carro do Hélio Castro Neves, também fez 1:46.011. Aí fica aquela diferença de quem faz a volta na primeira, quem faz a volta antes. No caso, o Team Mazda fez. Esse carro que você acompanha agora foi o carro que fez o melhor tempo. O tempo antes, aliás, ficou na segunda colocação. Um temporal realmente. Carros na reta oposta. Vamos chegando para o complemento de mais uma volta de apresentação. Daqui a pouquinho a gente vem com um começo de prova para você, ainda atrás do safety car. Nesse iniciozinho aqui de prova, vamos terminando aqui para você a volta de apresentação. E aí sim a contagem regressiva das 12 horas de Sebring. Só registrando que durante o treino classificatório da IMSA, 3 das 4 categorias tiveram seus tempos melhorados em relação ao último ano. A única exceção foi a GT Daytona, em que os tempos não foram batidos. O Trent Hindman ficou a milésimos do recorde, mas o Patrick Pilet fez a melhor volta da GT Le Mans. O Matthew McMurray na LMP2 e o Danny Cameron, como você já disse, na DPI, sendo que o Hélio Castro Neves só não fez o segundo tempo mesmo, porque na volta rápida que ele ia encaixar, ficar atrás do Danny Cameron ou até à frente, ele foi atrapalhado por um outro concorrente que tirou o pé, e aí o Castro Neves não pôde fazer a segunda posição do grid. Nunca pensei na minha vida falar isso, mas aí está, bandeira amarela, começo de prova. Geralmente é bandeira verde, mas estamos nessa situação, começando com a bandeira amarela, às 12 horas de Sebring, já em andamento para você, aqui na tela dos canais Fox Sports. Uma informação bacana trazida pelo Zé Mário Filho, o fotógrafo, que é fotógrafo da equipe do número 31 da Action Express, dizendo que quem encerra a prova no 31 é o Felipe Nasser. Nasser será o responsável pelo último stint desse carro, pelo menos no briefing inicial, ele será o closer, o finalizador dessa equipe, e a contagem regressiva voltou para 12 horas ali. E posso te falar uma coisa, Thiago? Isso me deixa, de certa forma, surpreso, dado o histórico recente do Derani, que venceu das últimas 4 edições da prova, ganhou 2. Então você vê que a Action Express está confiando no taco do Nasser, que aliás no ano passado guiou muito também no período noturno. Sim. Justiça seja feita. Mas logicamente acho que a antiguidade é posto. O Derani é um piloto que está apenas na sua segunda prova no time. É claro que o mérito dele é enorme em ter ganho as 2 vitórias. É o brasileiro com mais vitórias em Sebring. Além dele, só o Christian Fittipaldi ganhou na classificação geral na 12 horas. O Christian foi o primeiro. Também merece todo o nosso aplauso. Ele que se aposentou em Daytona e assume agora definitivamente um cargo hierárquico na equipe Action Express. É o cara que vai puxar a orelha da pilotada. É verdade. Né? Então, eu tô surpreso, mas a equipe é que sabe o que está fazendo, né? A gente aqui de fora não tem noção, o cronômetro volta ao normal. Mas, enfim, a equipe decidiu, tá decidido, vamos lá.
E vai ser uma corrida, como a gente disse já na nossa abertura de transmissão, de paciência. Porque quando você vê uma situação como essa, é claro que o piloto quer acelerar, mas com essa falta de visibilidade e com o acúmulo de água que você tem num traçado já difícil com pista seca, ninguém vai querer correr muito risco sob pena de danos nos carros e principalmente de acidentes muito sérios. Olha só a visibilidade. Realmente complicada. Você falou do Christian Fittipaldi, o Christian venceu em 2015 com o Bourdais e o João Barbosa. No ano seguinte, 2016, foi a primeira vitória do Pipo, e o Pipo venceu em 2018 na equipe Tequila Patron ali, com o seu Nissan DP, venceu a prova no ano passado. Tequila Patron que não corre mais no campeonato, infelizmente. Os equipamentos foram distribuídos, né? A Core pegou os protótipos Nissan DPI, ela tem um chassi titular e tem um carro reserva, logicamente ela pegou toda a parte de equipamento de running, mas o resto todo, equipamentos de reabastecimento, caminhão, ferramental, estrutura, a AIM Vasser Sullivan, que é uma equipe da classe GT Daytona, pegou, comprou e está com ela. Então, pelo menos, a Action Express, o fim dela é lamentável, mas os equipamentos dela, da Tequila Patron, que é Action Express, é a equipe do... Desculpe, ato falho. Até porque é o Pipo que está correndo lá. E a gente tem um carro, os carros de serviço ao contrário. Opa! Olha, a sorte que no carro número 6, quem está correndo é o Danny Cameron. Os fãs da NASCAR estão entendendo que eu estou dizendo isso. Afinal, Montoya uma vez acertou um caminhão igualzinho a esse numa prova em Daytona. Esse carro aqui é o carro que, por enquanto, está na primeira posição, pole position. Quase 4 minutos de prova até agora, ainda com o safety car aqui na tela dos canais Fox Sports. A 3 rodadas do fim da Superliga Argentina, o Racing é o líder com 1 ponto de vantagem sobre o Defensa e Justiça. Hoje a parada é contra o Belgrano, jogo que só o Fox Sports transmite às 8 da noite. Logo um pouquinho, às 6 da tarde, você acompanha também aqui a prova da Xfinity Series no Fox Sports 2. A gente volta a partir das 9h15 aproximadamente, claro. Depois do Comenta Quem Sabe, depende um pouco do andamento da prova de Fontana da Xfinity Series. Joga uns pouquinho para cá, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Mais 21h15 aproximadamente a gente volta com a sessão noturna dessas 12 horas de Sebring. Campeonato do WeatherTech Sport Car Championship, entre os protótipos tem a liderança da turma do carro número 10, do Jordan Taylor, do Ranger Van der Zande. São os pilotos titulares ao longo do ano. Os demais pilotos que venceram, inclusive as 24 horas de Daytona, não estão mais competindo no campeonato. Trata-se de Fernando Alonso e Kamui Kobayashi. Só isso. O Alonso que correu a prova do WEC e venceu pela equipe Toyota. Prova que terá os seus melhores momentos exibidos também ao longo da programação dos canais Fox Sports ao longo da semana. Segunda posição para o Felipe Nasser e para o Pipo Derani. Eles estão com 32 pontos. O Jordan Taylor e o Van der Zande têm 35. Na terceira colocação temos o Hélio Castro Neves ali com 30 pontos. Esses os primeiros colocados entre os DPIs, entre os protótipos. Na turma do GT, quem está na frente é a turma da BMW, que inclusive tem o Augusto Farfus, que não compete mais nessa prova do INSA, competiu também na prova do WEC, não compete aqui o Augusto Farfus, com o Miguel Molina, James Calado, David Rigon e Pierre Guidi em segundos lugares na categoria da GT Le Mans. São categorias, muitos pilotos, né, Matar? A gente comenta, estão aparecendo nas primeiras posições, mas são pilotos que compuseram apenas os quartetos nas 24 horas de Daytona. E o detalhe é que essa tripulação da Rise, embora tenha ido ao pódio, nem está presente. A Rise nem compareceu às 12 horas de Sebring, que é lamentável. Sob todos os aspectos, a GT Le Mans limitada a apenas 4 escuderias e 8 carros apenas nessa prova. Porém, a Rise vai fazer 24 horas de Le Mans. Resta saber em que situação. O time não nada em dinheiro, e esse é o grande problema, né? No money, no race, como diz o poeta. E no carro número 10, nesse final de semana, está estreando o Mathieu Vaxivière, que já não deu problema para a equipe, porque ele já estava na Flórida por conta do WEC. Aliás, muita gente fez o final de semana, as duas categorias, o WEC e IMSA, e teve gente do Michelin Pilot Challenge que também está aí. Eu destaco toda a trinca dos 55. Bomarito, Olivier Pla e Harry Tinknell. Os três correram ontem no WEC na equipe Ford e estão no Mazda número 55. Aliás, eu fico de olho no que a Mazda pode fazer na prova, porque em Daytona eles já foram muito rápidos. O Jarvis fez a pole position, mas falta um pouco mais de confiabilidade. Velocidade esse carro tem, falta ser confiável, mas competitivo esse protótipo já mostrou que é. E
Dos Cadillac, logicamente a Action Express e a Wayne Taylor são as equipes a serem destacadas. Ainda não dá para colocar a JDC Miller e a Juncos como protagonistas na temporada 2019, a despeito do início de campeonato, mas pela expertise, a Action Express e a Wayne Taylor estão alguns furos à frente das outras equipes que correm com Cadillac na classe DPI. Seguimos com bandeira amarela nesse começo de prova em Sebring. Segue ali a contagem regressiva, quase 8 minutos de prova. Cameron, Nunes e Castro Neves são os 3 primeiros colocados entre os DPIs. Na LMP2 segue ali o duelo dos 2 carros, o McMurray e o Kyle Masson nas 2 primeiras posições. Na categoria GT Le Mans, Patrick Pilet de Porsche é o líder, com Antônio Garcia de Corvette em segundo e Richard Westbrook de Ford na terceira posição. E temos na GT Daytona, Hindman, Foley e Robichon são os 3 primeiros colocados. O carro da Bia Figueiredo está na 5ª colocação. O carro do Felipe Fraga é o 8º colocado nessa categoria. Aí tem um indicativo de cores para você. Os numerais na cor preta, ali no quadradinho preto, são os DPIs. Em azul, os LMP2. Em vermelho, o GT Le Mans. E em verde, o GT Daytona. Essas são as classificações aqui de prova para você, para diferenciar as 4 categorias. Esses são os GT Le Mans. Por enquanto a gente vê os números em vermelho e atrás parecem os outros carros. Quando a visibilidade permite, nesse ponto a gente vê que a visibilidade realmente é muito complicada, Matar. E os boxes estão abertos, logicamente as equipes já podem optar até para começar a complementar o combustível, e a Wayne Taylor Racing já traz o carro número 10 para o pit. Jordan Taylor já fez uma parada, já aparece aqui como P de pit stop, e vamos ver se realmente já é uma questão de mudança de estratégia. Isso acontece muito em provas onde a presença do safety car é muito longa, é muito requisitada, porque aí depois a equipe perde o referencial do consumo de combustível, e para não ficar pega de calça curta, você para durante a bandeira amarela, sacrifica a posição, e aí vamos ver o que vai acontecer ao longo da prova. Bom, pelo menos aqui na cronometragem consta que o Jordan Taylor e o Brandon Dovich, do carro 47, já fizeram parada no box. Olha aí, o Jordan Taylor parado. Jordan Taylor, que é o famoso figura, é um cara extremamente engraçado. Você pode segui-los, inclusive, nas mídias sociais, ali, principalmente no Instagram. Ele, quando veste a jaqueta do Jeff Gordon da década de 90, é demais. Estão fazendo um trabalho ali no carro do número 10, líder do campeonato. Provavelmente reportaram superaquecimento, hein? E você coloca um ar fresco ali dentro daquele buraco. O motor do carro está desligado. Agora sim vai poder voltar o Cadillac. Largando, voltando para os boxes, 10 minutos de prova. Estamos com bandeira amarela. Por enquanto, nenhum indicativo do começo de prova. Você segue participando. Sebring Fox Sports, Sebring Fox Sports. Quem tá mais aqui? O Marcelo Braga. Acho ridículo esse excesso de preocupação com a chuva. Olha o que está levantando de água aí, Marcelo. Realmente, Sebring não tem mais uma drenagem das mais eficientes, é um circuito antigo, a gente observa exatamente a dificuldade, realmente a visibilidade complicada. Para o Fernando, os carros da Penske são muito bonitos. O Flávio Nelson faz uma pergunta bacana aqui. Qual a diferença de tempos, Matar, entre o WEC e o INSA em Sebring? Bom, era inevitável que alguém fosse perguntar, mas eu acho que 6 segundos tá bom ou não? Mas entre os protótipos? Sim. Entre os GTs? DPI e LMP2. GTs, o tempo ficou bem próximo. Bem próximo, né? Isso falando da GT Pro com a GT Le Mans. Sim. Os tempos ficaram bem próximos. Então, mas com a turma do WEC um pouco mais rápida. Não, a IMSA foi mais rápida. Por incrível que pareça, a IMSA foi mais rápida. E na P2 não houve nem parâmetro de comparação. Por quê? Porque na LMP2 não existe um limite de rotação, mas na P2, na IMSA, a rotação foi abaixada por causa do BOP. Estrangulado no carro. Tá com 8.250 de máximo. Então, quando bate no limitador, o carro não chega a toda a potência de 600 cavalos. Daí você vê que os tempos da P2 no WEC foram superiores aos da IMSA. E claro, DPI e LMP1 não tem nem comparação. Gente, o Toyota tem um motor com sistema híbrido que dá praticamente 1000 cavalos. O carro faz uma velocidade de curva absurda. E a melhor volta do Fernando Alonso foi 1:40.1. Então você tem aí o Danny Cameron fazendo 1:45.8. Quase 6 segundos a diferença. Não tem nem comparação. O Luiz Gustavo Faria, turma da NASCAR, aqui, ó, colocou exatamente a foto do Jet Dryer ali, o Montoya, quando aconteceu o acidente. O Vander de Aguiar, uma overdose de automobilismo nesse fim de semana.
Isso aí, é verdade. Aqui no Fox Sports você acompanha às 12 horas de Sebring, a Xfinity Series hoje ainda a partir das 18 horas e amanhã você acompanha a categoria principal da NASCAR a partir das 4h30 da tarde, um fim de semana na Califórnia da NASCAR que pode inclusive marcar ali a vitória número 200 de Kyle Busch na categoria, somando todas as categorias da NASCAR. Uma pergunta também aqui do Vander, em caso de a chuva apertar e tivermos bandeira vermelha, o tempo para também? Não para, Vander. Não para. O tempo segue na contagem regressiva, mesmo com bandeira vermelha. Essa é uma prova de tempo. Você começa a prova, deu ali o horário, passou, abriu a volta, começou a regressiva. Se a prova parar agora e só for voltar daqui a 10 minutos para acabar a corrida, vai valer o tempo normalmente. É uma prova de tempo, né, Mataro? Exatamente. É uma prerrogativa da direção de prova dar a bandeira vermelha se necessário. Nós vimos em Daytona como foi, né? Daytona teve várias bandeiras vermelhas. A corrida, inclusive, foi declarada encerrada antes do tempo ser encerrado, né? Alguns minutos antes, mas tempo corrido mesmo, foram consideradas apenas 21 horas de prova. E aí, claro, começaram as piadas, né? Porque somado Daytona mais Sebring, são 32 horas, certo? Sim. Com o WEC, logicamente, não estou falando das 12 horas. Você soma as duas, dá 36, mas somando o WEC por causa do Alonso. O WEC mais IMSA, 32 horas. E o Alonso só correu 29. E mesmo assim ganhou as duas corridas. Ganhou as corridas. Uma informação que chegou ali direto de Sebring em relação àquele pit stop do carro número 10. Estavam resfriando os dutos de freio ali traseiro do carro naquele momento do pit stop. Por isso que a preocupação com o carro número 10, que despenca ali na posição. Está na 37ª posição dos 38 carros que largam nessa prova aqui, nessa edição das 12 horas de Sebring. Atração de velocidade na casa dos canais Fox Sports. Falando em Fox Sports, o Fox Sports é a nova casa da Copa do Nordeste. Amanhã, a partir das 5 da tarde, tem um clássico de arrepiar no Castelão. Ceará e Fortaleza. E você acompanha exclusivo aqui nos canais Fox Sports. E quem também está acompanhando a prova, não claro com a nossa transmissão, mas logicamente lá nos Estados Unidos, é o Tony Kanaan, que acabou de mandar para os brothers dele na Fórmula Indy um grande abraço. Para o Pagenaud, para o Alexander Rossi, para o Colton Herta, para o Sebastian Bourdais e para o Scott Dixon. Alguns deles foram até companheiros de equipe do Kanaan, na própria Endurance, né? Na equipe Ganassi. Mas você vê o respeito que o Tony Kanaan tem, ele que é um piloto extremamente querido por todos nós, pela comunidade do automobilismo, um cara super nota 10. Antoine Riscalá Kanaan, filho. Guia pouco, Thiago Alves, o tal de Tony Kanaan, não? Em relargadas, o cara é demais. Monstruoso. E é um Ironman também, já completou o Ironman ali algumas vezes. O Tony Kanaan, grande piloto também da Fórmula Indy. Todo mundo na velocidade, claro. Encontro marcado no Fox Nitro, toda segunda-feira após a 3ª edição do Central Fox. Você bate um papo com a gente sobre o mundo da velocidade. 15 minutos de prova, seguimos com bandeira amarela, seguimos com muita chuva em Sebring. Por enquanto a precaução da direção de prova. Cameron é o líder, Nunes e Castro Neves são os 3 primeiros colocados no geral e também nos protótipos. McMurray e Masson são os 2 primeiros, também os 2 únicos da LMP2. Pilet de Porsche, Garcia de Corvette e Westbrook de Ford são os 3 primeiros na GT Le Mans. E ali o Hindman, o Foley e o Robichon são os 3 primeiros colocados na GTD. Por enquanto, nenhuma previsão ainda de início de fato de prova para você. Seguimos aqui, por enquanto, com essa bandeira amarela já às 12 horas. Olha o que levanta de água na saída ali da curva 2. Mas você vê que aqui na parte mista a visibilidade é melhor. É claro que o spray faz com que piorem as coisas. Na reta 1 e na reta dos boxes da IMSA, você percebe o spray muito mais evidenciado do que na parte mista. Se essa água conseguir escoar, se o safety team trabalhar legal, vamos ver, tomara que a direção de prova consiga pelo menos dar aí uma bandeira verde, e aí os pilotos, claro, vão ser os responsáveis pela segurança deles mesmos, sem querer correr muito risco. Mas é claro que, dado o acúmulo de água, o bom senso prevê que essa largada em bandeira verde vai demorar. Eu não sei quanto, mas deve demorar, com certeza vai demorar. Faremos o seguinte, faremos então um pit stop nessa bandeira amarela. Daqui a pouco a gente volta com o início de prova para você, direto de Sebring, Fox Sports. Torcemos juntos. Estamos de volta aqui na tela dos canais Fox Sports. Seguimos com a contagem regressiva das 12 horas de Sebring, quase 10 minutos de prova, quase 20 minutos de prova, na verdade. Estamos ainda com a bandeira amarela atrás do safety car.
nesse momento. Chuva em Sebring, uma prova presa ainda, esperando ali, quem sabe, a bandeira verde de fato, para a gente esfregar as mãos e ter uma grande disputa nessa prova importante, uma das mais importantes do Endurance Mundial. Você segue participando? Hashtag Sebring Fox Sports, Sebring Fox Sports. O Hélio Menezes colocou aqui, ó, radar atual parece que pode abrir. Como também pode... Meu, esse menino aí, a mãe vai dar uma bronca. Ou o pai, na hora de lavar essa meia pode jogar fora. Olha o pai ali, ó. É o pai ou é o pai? Ali, é o pai, deve ser o pai. Tá felizão o garoto andando naquela poça d'água. Felizão, felizão. Esse vai pegar tá pegando uma friagem, menina. Vai pegar uma gripe ali, mas tá certo, tem que se divertir. O Lucas Lopes, a chuva tá perseguindo o INSA. Meu Deus, 2 corridas prejudicadas por causa da chuva. Verdade. O Menezes postou aqui um radar, parece que vai abrir, tomara que abra. O Reginaldo fazendo o que é melhor para acompanhar a corrida, chocolate ou cervejas. Acho que os dois juntos, cada um no seu tempo também é legal. Ricardo Sandrini torcendo para os brasileiros em Araraquara, aqui ligado com a gente. Boa, Sandrini. O Alan Ambrosini, ainda sobre os Mazdas, se não pegar fogo, dizendo que podem realmente fazer um bom desempenho se não pegar fogo. E também aqui o Igor Serafim. Quando é que a Chevrolet vai colocar os Corvettes V6 Biturbo para correr? Ano que vem. Ano que vem. O C8R já está sendo preparado, testado, desenvolvido. Esse é o último ano do C7R. Veremos o carro pela última vez nas 24 horas de Le Mans desse ano, em junho. Depois ele termina a temporada da IMSA, vai para o museu. E aí veio o C8R com motor central e biturbo. É um formato inédito para os corveteiros. Vai ter muito corveteiro torcendo o nariz, mas a tendência do GT Le Mans é essa, não tem como. A própria Porsche reconheceu que só assim para voltar a ganhar a corrida, e ela fez o 911 RSR com inédita configuração de motor central traseiro. Porque, se você sabe, né, Thiago, você que é um cara que também é apaixonado por velocidade, sabe? Você também em casa sabe, o motor do carro era atrás do eixo traseiro. O conceito do Fusca. O conceito do Fusca, exato. O projetista, inclusive, era o mesmo. É o mesmo, o Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche. Então, você perdia equilíbrio. É claro que o carro tracionava uma barbaridade. Em situações como essa, o Porsche era praticamente imbatível. Mas é claro que você perdia equilíbrio, em retomada, num monte de coisa. E aí, claro, a Porsche se rendeu às evidências e a próxima construtora que vai fazer isso, carro GT com motor central traseiro, GT Le Mans, é a Corvette. Falando em Porsche, expectativa já no Fox Nitro de segunda-feira, a gente mostrar uma matéria bacana de um teste que eu fiz um carro da Porsche em Interlagos, o pessoal da Porsche Cup. Agradeço demais ao Denner, ao pessoal ali da organização da categoria, Luiz Ferrari, foi muito bacana. É um pessoal nota 10. Nota 10, uma estrutura abissal realmente que nós temos na Porsche Cup Brasil, e realmente os carros de competições são demais. Sorte que eu não peguei uma condição como essa ali, porque senão eu também não conseguiria dar uma volta em Interlagos, ainda mais aí. Olha o que tem de água acumulada nesse circuito. Esse é o carro da BMW, o carro número 25 da BMW, com o Tom Blomqvist, o Conor de Philippe e também o Colton Herta. São esses os três pilotos da BMW que ocupa nesse momento, cadê o 25? Esse carro, a 6ª colocação na prova. Uma coisa engraçada, Matar, que observa que geralmente, até pelo equilíbrio dos carros, os carros da GT Le Mans, eles classificam-se muito próximos em tempos em relação aos outros, mas tivemos discrepâncias aqui. A Porsche foi uma discrepância muito grande no grid, mas também a gente vê ali a BMW abaixo e a Ford também tivemos uma discrepância muito grande. Os carros da Ford também ali, o Garcia no número 3 e o outro carro do Dick Miller no 66, aliás, o 67, perdão, do Westbrook, e o Miller também se classificando um pouco mais de espaço, pelo menos nesse treino classificatório aqui das 12 horas de Sebring. Mas a isso a gente pode acreditar a mexida do BOP, né? Que mexe nas faixas de rotação, nas faixas úteis do motor. O Ford foi todo mexido, Thiago, de 2.000 a 7.700 RPM. Você trabalha com uma pressão de turbo que é padrão, e você não pode sair dessa faixa sob pena de ser penalizado. Mesma coisa em relação à BMW, que perdeu potência nas faixas extras de rotação, nas faixas úteis. Matar, só um minutinho, de novo o carro 10 parando nos boxes, hein? Mas isso para reabastecimento, dessa vez para completar o combustível. Bom, só fechando a informação, de 4.500 a 7.500 a BMW perdeu potência. Então tudo isso faz a diferença, são ajustes finos que a IMSA faz para evitar que algum fabricante ganhe vantagem sobre o outro. Mas é claro que sempre tem alguém que vai chiar. E outra, no lastro, a Ford ganhou 10 quilos em relação à prova de Daytona,
e a Porsche perdeu 10, o que certamente comprova a competitividade do carro do Pilet e do Laurens Vanthoor no treino, muito embora o Laurens Vanthoor, depois do resultado extraoficial, tenha sido punido e o carro 912 é o último do pelotão. Mas a Porsche está forte, tanto está forte na IMSA como esteve forte no WEC, ganhou com Richard Lietz e Gianmaria Bruni a prova das 1000 milhas de Sebring em sua categoria. Vamos chegando aos 25 primeiros minutos de prova, seguimos com bandeira amarela aqui em Sebring. Você acompanha e segue participando aqui, 12 horas de Sebring, Sebring Fox Sports. O Rodrigão Meira aqui mandando um vídeo do garoto andando na chuva, quase um Gene Kelly esse menino ali, nadando na chuva. O Vitor Paulino, as pinturas dos Fords nas 24 horas eram bonitas, mas prefiro essa azul, vermelha e branca. Comparando ali as 24 horas de Daytona, né? É, que eles estavam com pinturas alusivas a antigos patrocinadores da Ford, a Castrol e a Motorcraft. Estava bonito de fato, mas essa pintura da Ganassi, esse vermelho, azul e branco, eu gosto muito mais. Pinturas em 3 cores costumam ser muito legais, né, Matara? Eu gosto de 3 cores, Thiago Alves. Eu sei que você também. Interessante. O Vander ali, que é de Venda Nova, imigrante Espírito Santo, ligado aqui na prova. O Fernando faz um lembrete importante, é verdade, Fernando. Falta menos de um ano para nós vermos alguns desses carros no WEC em Interlagos aqui. Ele só espera que a Ford não encerre o programa do GT antes disso. Please, ele tá rezando o Fernando. É, Fernando, desculpa eu ser chato, mas a Ford encaminha o fim do projeto GT Le Mans para esta temporada. Então, eu acho que se você quiser ver um carro Ford GT EcoBoost, torça para um LM GT1 nas 6 horas de São Paulo, ou na temporada toda, né, do WEC, para ele poder aparecer, porque com a equipe oficial de fábrica é muito pouco provável, porque a Ford acena para a transferência da sua tecnologia, do seu Power Plant, para um programa de DPI. A Ford quer entrar na dança contra a Cadillac, contra a Mazda, contra a Acura, contra a Nissan, e claro que Ford contra a Cadillac é tudo que o público americano quer ver. Opa, sem dúvida. Ó, melhorando um pouco as condições aí, talvez nessa parte mais complicada realmente, mas alguns trechos melhorando a condição daqui a pouquinho, talvez a bandeira verde. Quem mais participa com a gente? O Igor Serafim, ó. Eu sou um dos que detestou essa ideia de V6 turbo. Nunca mais... Não, peraí, nunca mais deixei de torcer para os Corvettes ou nunca mais a torcer para os Corvettes? Nunca mais torcerei, né? É. Não entendi, Igor. Você não gostou, mas vai torcer? Não seja radical, Igor. Manda de novo aqui, Igor, sua mensagem aqui pra gente. Giovanni perguntando do Serra. O Serra correu no WEC, né? O Daniel Sim, Serra. ele não está inscrito na prova de Sebring porque a Spirit of Race, que participou em GT Daytona, foi a equipe que ele participou. A Spirit of Race não leva a sua Ferrari GTD para essa prova. Também não temos a Via Itália, que fez uma boa aparição, Sim. Justiça seja feita em Sebring, até porque aquele carro que o Chico Longo botou em Daytona vai correr no Brasil. Ó, no Endurance Brasil. Vai correr. Talvez o Franzoni faça parte da escuderia, viu? Seria bacana o Franzoni. Pica-pau, Vitor Franzoni. É uma pena que talvez o Daniel Serra não participe mais do brasileiro, mas, óbvio, você tem os compromissos já assumidos com a Stock. O Daniel vai correr Le Mans com a equipe F-Corse e talvez faça mais provas do WEC na temporada 2019-2020. Certamente o Daniel deverá reforçar a Ferrari nas 6 horas de São Paulo. Seguindo ali o trabalho de secagem da pista, principalmente do excesso de água. Luciano Lobão também acompanhando aqui a prova, torcendo muito para o Felipe Fraga. Fraga que está no 33. Repassar mais uma vez para você aqui, torcedor, quais são os carros dos pilotos brasileiros. Nós temos o Hélio Castro Neves no carro número 7, inclusive o Elinho está a bordo do carro. O carro número 7, terceira colocação no protótipo da Penske, no seu Acura. O Derani é o piloto do carro número 31, que também está no carro. É esse carro que vai passar ali, ó. Esse carro que passa na sua tela agora é o carro do Hélio. Passa o carro que é o do Christian, que é o companheiro de equipe, e ia mostrar ali o carro do Pipo Derani. Vamos ver se aparece aí, ó. Deve aparecer agora na curva 17. Esse é o do Hélio, o carro 5. Esse aí é o carro tanto do Derani que está a bordo, quanto também do Felipe Nasser. É o piloto que está a bordo desse carro. E os outros pilotos, nós temos o Fraga no 33, que é um Mercedes, e a Bia Figueiredo no 57, que é um Acura. Tiago, e a grande preocupação realmente da direção de prova é com o acúmulo de água nas duas retas. Você vê os dois carros do Safety Team exatamente trabalhando para tirar o acúmulo nas partes externas, né, nos extremos das duas retas, tanto na reta Ullmann quanto na reta dos boxes. A visibilidade, repito, é precária por conta do spray que é levantado
pelos pneus Michelin. Lembrando que o fabricante francês, que é fornecedor exclusivo da IMSA agora, a partir dessa temporada, trouxe 4.000 jogos de pneus para o fim de semana, que foi chamado de Super Sebring. Porque, para atender não só a IMSA, como o WEC, o IMSA Prototype Challenge, que correu na quinta-feira, e o Michelin Pilot Challenge, que fez também uma das preliminares do WEC ontem, na sexta-feira. Inclusive, um dos vencedores, o Jeff Westphal, é um daqueles pilotos que está correndo em 2 categorias no mesmo final de semana. Essa rapaziada da Curva 10, apronta barbaridade, Thiago Alves. A turminha da Curva 10 ali é famosa, realmente. Em Sebring, o pessoal participando meia hora de prova. Eu comentei o Felipe Nasser. Claro, vale a pena lembrar para você, fã da velocidade. Na madrugada da próxima sexta, de sexta para sábado, vamos curtir mais uma etapa da Fórmula E direto de Sanya. Mais uma etapa do ABB FIA Fórmula E, a partir das 2 da manhã. Você tem um encontro marcado com o Felipe Massa, Nelsinho Piquet, Felipe Nasser e também o Lucas de Grassi, que entrou definitivamente na briga pelo campeonato. Não dá para perder, e também tem o Jaguar e-Trophy com o Kaká Bueno e o Sérgio Gimenez ali. O Serginho Gimenez muito forte também nessa competição ali, já conseguiu pódio nas 3 provas. O Kaká foi o pole na prova anterior em Hong Kong. Vale a pena, sem dúvida alguma, torcer para esses 6 pilotos brasileiros. Um pit stop com o carro número 19. Will Hardeman. Will Hardeman ali trocando junto, ele faz parte com o Alex Ribeiras e também o Andrew Davis, fazendo um pit stop. E o 48 do Jimmy Johnson, não, é brincadeira, não é o Jimmy Johnson, é o Brian Sellers, o Ryan Hardwick e também o Corey Lewis. Brian Sellers, que venceu a prova do Jaguar. Sim, é piloto do Jaguar e-Trophy, é um dos protagonistas da temporada. Esse é o Ryan Hardwick, que será o parceiro de temporada toda, porque essa classe GT Daytona, para quem não sabe, é uma classe Pro-Am. É uma classe que mescla uma tripulação obrigatoriamente com piloto ouro ou platina com um piloto prata ou bronze. O antigo parceiro e atual campeão, porque a gente tem que dizer que é o atual campeão, Madison Snow, a FIA cismou de botar o Madison Snow com o piloto ouro. Aí o Madison Snow não gostou, porque o Brian Sellers já era o piloto ouro da dupla. E o Madison Snow chegou e falou, não, então acabou para mim a minha carreira, não vou mais correr. E aí chega o Ryan Hardwick, que é piloto bronze, e aí temos uma tripulação Pro-Am. Quer dizer, quebrou a unidade da dupla, por conta... Essa questão da graduação é muito polêmica, Thiago e amigos telespectadores. Tem muita gente que não entende por que o Derani não é platina. Eu também não entendo, sincero e honestamente. E também porque o Felipe Fraga é prata. E até ajuda o Fraga, por exemplo, a compor uma trinca muito interessante do Blancpain GT, que vocês vão poder acompanhar ao longo da temporada. Ele que vai correr com o russo Timo Boguslavski e com o alemão Nico Bastian. O Jerome Polican, que contratou o Felipe Fraga para fazer parte dessa tripulação, acredita no potencial dos 3. E o Fraga é um piloto que eu acho, tenho certeza... Olha o Castro Neves, rapaz, olha isso. Quase que ele deu no jet dryer, rapaz. Impressionante, Elinho no momento Montoya ali. Foi por pouco ali, realmente, você vê a dificuldade. Que o piloto às vezes também fica com tanto botão ali que tem que administrar no seu carro. É quando olha... quando olha... Pra frente cresce um vulto, falou, o que é isso? Que sorte que escapou bem. Sim. Então quer dizer que o Snow deu uma de Frozen, cantou um Let It Go e foi embora. Ah, Let It Go, total. E não foi o único, não. O Sean Rahal também foi um outro piloto que também não está na temporada, mas esse foi por outra razão, não pela questão da graduação, mas só complementando. Essa questão da graduação é extremamente polêmica, tem criado polêmica, não só na IMSA, como principalmente no WEC, onde também você tem muito piloto prata, que tem graduação prata, que é extremamente veloz. E tem piloto que não é tão rápido assim e tem a mesma graduação que essa turma reclama, e não sem razão, né, Thiago? Até explicar bastante aqui, bacana, a gente acompanha aqui, pro pessoal que está acompanhando, não está tão acostumado com esse mundo endurance, Matar. Essa graduação que você comentou de platina, ouro, prata e bronze, uma graduação FIA que limita o nível dos pilotos, né? Classifica os pilotos. Nas artes marciais seriam tipo as faixas, o platina seria o faixa preta, uma coisa assim. Os prata não seria bem um faixa branca, mas seria um piloto com uma graduação menor. Por exemplo, nós seríamos pilotos prata, e o caso de outros pilotos experientes, como a gente vê o Hélio Castro Neves, o Hélio ele é ouro? Ele é platina. Platina. Pelo desempenho que tem o Hélio Castro Neves. São graduações realmente que os pilotos vão tendo, que a FIA delimita através de alguns critérios, como você disse, alguns, pessoal, critica, né? Porque, como alguns pilotos podem ser platina... O Derani, por exemplo, 2 vezes vencedor aí e campeão das 24 horas de Daytona, como é que o cara é piloto ouro apenas? Eu não entendo.
O Daniel Serra também figura como piloto ouro. A graduação é determinada de acordo com as suas performances em determinados campeonatos. E os pilotos vão perdendo essa graduação também por idade. Por exemplo, quando o Rubens Barrichello completar 50 anos é que ele vai cair de platina para ouro. E mesmo assim, o Rubens Barrichello, até os 55, ele vai ser considerado um piloto pro. Se continuar, evidentemente, em atividade. Caso ele decida se aposentar, aí automaticamente a graduação dele vai descer para prata. O Christian Fittipaldi, por já ter corrido menos na última temporada, já automaticamente, mesmo antes de completar 50 anos, o que ele fará em 2021, assim como eu, baixou de platina para ouro. E o Christian, quando voltar a correr, se correr, esporadicamente, até os 55 anos, seguirá como piloto ouro. Todas as graduações para você, todos os detalhes aqui para você, nessa transmissão das 12 horas de Sebring. Aqui uma das provas mais importantes do Endurance Mundial e, claro, você participa com a gente através do Twitter, hashtag Sebring Fox Sports, Sebring Fox Sports. O Henrique Moura aqui colocou uma foto do C8, muito parecido com o Acura, postou uma foto aqui bacana, aquela foto camuflada. É como o carro está sendo testado, né? Ele parece muito compacto, né? Dá a impressão de ser um carro bastante compacto. Ainda não vi os vídeos do carro andando. Mas a equipe está muito entusiasmada com esse desenvolvimento que já vem sendo feito desde 2017. É um carro que já vai entrar com muita quilometragem na pista. Assim como entrou o Aston Martin, que heresia para o fã da Aston Martin, o carro que corre no WEC. Tomara que um dia venha para a IMSA, né? O novo Aston Martin Vantage. Eu adoro aquele carro, embora a pintura seja bem estranha. Mas esteticamente eu acho o Aston Martin bem legal. O motor dele é Mercedes. Mercedes AMG. Aliás, a Mercedes AMG, né? HWA, na verdade, o Hans Werner Alfrecht, seu ateliê, é quem está construindo o Aston Martin que vai estrear no DTM. Também teremos a Aston Martin indo para o DTM em 2019. Sim. Aston Martin indo para o DTM. O Flávio Costa brincando aqui com um carro atrás de uma cachoeira, aqui um barco atrás da cachoeira, falando das condições. E muita gente aqui comentando, quer ver, ó? Tem o Michael, tem também o meu xará, o Thiago aqui, perguntando sobre o Alonso. O Alonso, ele correu no WEC, foi a outra prova realizada na sexta-feira, não a prova de hoje, das 12 horas de Sebring, uma outra prova. O Alonso já competiu, inclusive nesse carro aí que faz o pit stop, o número 10, outra parada do carro número 10, a terceira parada deles na prova. Ele correu as 24 horas de Daytona nesse carro, mas só vai participar a princípio dessa prova. Ele corre no WEC pelo Toyota, que teve uma prova de 8 horas realizada na sexta-feira. Começou na sexta, aqui no Brasil acabou por volta de 1 da manhã. Ele venceu a prova do WEC, venceu pelo Toyota. Ele corre em outro campeonato de Endurance, Fernando Alonso. Eles correram na mesma pista, porém são campeonatos diferentes, são classes diferentes. Só que ele quis fazer as 12 horas de Sebring. Ele quis, ele começou a negociação, mas a Toyota emperrou e pôs uma condição, nem ele nem o Kobayashi participassem de novo. Também o Mike Conway, que chegou a ser inscrito para Daytona e nem correu porque dizem que o passaporte não ficou pronto, uma história mal explicada. Nem o Mike Conway também foi autorizado a participar dessa corrida, tanto que no 5 quem foi escolhido para dividir com o Albuquerque e com o João Barbosa foi o Brandon Hartley. E num dado momento, a Action Express e o Christian Fittipaldi cogitaram o piloto brasileiro voltar a fazer uma corrida. Prova. Não seria mais Daytona despedida. Mas aí o bom senso prevaleceu e trazem o Brandon Hartley, que, na minha opinião, é um excelente piloto. Foi mal julgado na Fórmula 1 pela falta de equipamento. E vamos ver na Fórmula E, onde Sim. ele já assume, ele e o Neil Gianni estão assumindo o desenvolvimento do Porsche Fórmula E, que deve estrear na temporada de número 6 da categoria que mais cresce no automobilismo mundial. Já foi feito o primeiro teste com o Neil Gianni, ele está ali realmente brigando por uma vaga, o Brandon Hartley, não está garantido ainda, outros pilotos correm por fora também nessa vaga da Porsche, o próprio D'Ambrosio, um piloto que corre por fora dessa vaga da Porsche. E o André Lotterer, né? André Lotterer também. Uma longa ligação com a marca. Vários pilotos brigando por essa vaga. Fórmula E, só mais uma vez repetindo, Matar. Claro. Próxima de madrugada, de sexta para sábado. De sexta para sábado, a partir das 2 da manhã, você acompanha. Acho que até 1h45 da manhã, depois a gente confirma certinho. Mas de sexta para sábado, 2 da manhã, encontro marcado com a madrugada veloz elétrica na tela dos canais Fox Sports. E sobre o Hartley, eu acredito que ele seja um piloto talhado para ter muito sucesso no Endurance. Ele é um piloto que encaixou muito bem nessa proposta de campeonato e ele que foi inclusive ao pódio, né, como substituto do Button nas 1000 milhas de Sebring ao lado do Petrov e do Mihail Aleshin. Olha, a trinca de respeito num carro limitado comparado com o Toyota, conseguindo o 3º lugar na classificação geral.
Eu acho que o Hartley é um piloto que tem nível para seguir no Endurance por muito tempo. Se não deu certo na Fórmula 1, foi realmente, como repito, o equipamento não ajudou. E, logicamente, na Toro Rosso você tem uma pressão muito grande para você mostrar resultado de saída. Ali é uma máquina de moer piloto que vou te contar, viu? Isso falo não só na Toro Rosso, como também na própria Red Bull, né? Reginaldo brincou aqui na hashtag Sebring Fox Sports, perguntando se o Elinho estava mandando mensagem pra gente através do Twitter naquele momento que ele deu aquela escorregada ali. Olha... Apagou o safety, apagou essas luzes, hein? Vamos pro começo de prova. Aleluia. Vamos depois de praticamente 40 minutos atrás do safety car, deveremos ter a relargada na próxima volta. Ficar a expectativa aqui, sobe a nossa expectativa pro começo de fato na prova nos próximos 40 minutos. Não apareceu no computador indicativo aqui de safety car na próxima volta, mas vamos confiar ali nas luzes que apagaram. São luzes menores nesse safety car, pelo menos aqui no pace car. Vamos ver agora se ele recolhe para os boxes e aí sim vamos para o começo de fato da prova. Olha, luzes apagadas sempre são um indicativo de que vamos ter bandeira verde. Vamos ver. Olha, a IMSA confirma pelo seu Twitter que sim, teremos bandeira verde. Então bora! Então vamos lá, depois de 40 minutos atrás do safety car, sim, vamos para a relargada, vamos para o começo de fato da prova das 12 horas de Sebring. Serão as 11 horas e 20 minutos de Sebring que você acompanha aqui na tela dos canais Fox Sports. Os pilotos passando pela próxima volta. Vamos ver a evolução de alguns carros, principalmente do carro número 10, que vai vir do final do pelotão ali, junto com 48, mas principalmente o 10, que é um protótipo, é um carro rápido, vai vir na penúltima colocação. Essa é a reta oposta. Aí os pilotos já procurando um posicionamento. A gente vê o Pipo Derani indo para o lado. Safety car indo para os boxes. Muita expectativa. Vai começar de fato a prova. Você em casa, esfregue suas mãos. Serão 12 horas de prova. Todo mundo recolhe. Safety car recolhe. Aí sim, bandeira verde. Velocidade máxima em Sebring. Deu uma aquaplanada ali o Hélio. O Hélio deu uma aquaplanada. Os dois primeiros colocados seguem. A gente vê Danny Cameron e Tristan Nunes. Cameron, Nunes e Cameron por fora. Tristan Nunes assume a ponta. Sensacional manobra do piloto do Team Mazda. O Elinho perdeu várias posições nessa relargada. O Albuquerque sobe para terceiro. O Derani sobe para quarto. O Elinho cai para quinto. No momento de aquaplanagem. Olha as condições da pista como são difíceis, hein? A gente observa ali nesse momento como a pista realmente está tinhosa em Sebring. Nunes por fora assume a primeira posição. Grande largada. E vem também o Albuquerque. O português vem para cima do Danny Cameron. Já vem com o carro da Action Express número 5. Fica lado a lado com o Cadillac. A preferência da curva é do piloto da Penske. Ele faz ainda a primeira posição. Ficam lado a lado. Deu aquela espremida. Segura ainda a posição o Danny Cameron. Quem agradece é o Nunes, que já abre uma boa vantagem, mas vem por fora de novo, hein? Tá gostando de tomar passão por fora o Cameron. Vai para a segunda posição o Albuquerque. E por incrível que pareça, por fora é o negócio, né? A lá kart, a lá Max Verstappen no GP do Brasil. Quem lembra do Max Verstappen fazendo o que fez em Interlagos sabe bem do que eu tô falando. É o traçado por fora, você tem menos borrachas, tem mais... uma pista melhor realmente no circuito de chuva para você andar um traçado diferente. E olha o Pipo já ciscando. Olha o Pipo Derani ciscando para cima do Danny Cameron. Já quer ir para a terceira colocação. O Pipo já coloca por dentro e vai por fora de novo, hein? Lá vem o Pipo para ganhar a posição. Começo de prova complicado para os carros da Penske nessa condição de chuva. Nunes, Albuquerque e Derani são os três primeiros colocados. O Masson assume a liderança. Já tem gente passeando. Ricardo Feller já passeia ali. Tem uma placa ali. Respeite os bumps. Não tem que respeitar muito os bumps. Kyle Masson já vai para a 10ª colocação, inclusive nos LMP2. O McMurray perdeu várias posições dos outros competidores na segunda categoria de protótipos. Aliás, só uma correção. Foi o Daniel Morad, na verdade, no carro 29, não o Ricardo Feller, quem acabou se despistando. E, Thiago, acredito que a Acura esteja ou se precavendo ou com um outro mapeamento de controle de tração para esse carro que não está resultando para o molhado. E o Corvette, o Cadillac, desculpa, tá vindo como um bólido para cima do Tristan Nunes. O Albuquerque já pode jantar o piloto líder da prova e pegar a liderança das 12 horas de Sebring. Olha,
Safety car para dois carros ali, o carro 19 e o carro 47, um drive-thru por largada no pit stop ali. Pit lane start, drive-thru para os carros 19 e 47. A gente já checa daqui a pouco quem são os pilotos desse carro, porque agora vem para cima o Albuquerque, hein? Fez 2:18.2, volta mais rápida da prova, é constantemente mais rápido e vem agora por fora. Lá vem o Albuquerque com o Nunes, vale a liderança nas 12 horas de Sebring. Lado a lado eles brigando. Lado a lado brigando. A gente observa agora, ela vem de fora, por fora, por fora, por fora, por fora. Ganha a posição, é líder da prova Albuquerque. Grande manobra. João Barbosa, Brandon Hartley e Felipe Albuquerque são os líderes da prova. Grande começo da Action Express, carro número 5. Ficar de olho agora no carro do Pippen. O Pipo vem tirando a diferença também para o Tristan Nunes. Para esses dois carros, o Pipo é o terceiro. Na GT alemã, o Westbrook com o Chip Ganassi com o Ford é o líder. Os Porsches caíram, hein? Sim. Os Porsches caíram de produção. 7º e 8º, último e penúltimo na categoria. Tem até um GT alemão ali, os dois Porsches acho que saíram da pista, porque eles estão despencando no computador aqui. O Robichon é o líder da GT Daytona à frente dos dois Porsche. E esse é o pega, se não me engano, é o Cameron com o Jonathan Bonmarito. É, já ganha a posição, não foi nem pega, não deu nem tempo. Realmente o Bonmarito já ganha a posição do Danny Cameron. Um começo de prova dificílimo para os carros da Penske, que largaram na primeira e na terceira posições respectivamente. A gente tem que ver o ritmo nessa segunda volta rápida. Como estarão andando o Hélio e o Danny Cameron. Acredito, Thiago, na tese de que eles estão com um mapeamento de controle de tração diferente dos outros carros, talvez tentando se precaver para evitar correr muitos riscos, o que é válido, porém, em termos de performance, eles já estão perdendo em relação à Mazda e aos Cadillacs, especialmente os dois carros da Action Express. E aí, as Bemas vêm para cima do líder da prova, Jesse Krohn e Tom Blomqvist, colocando pressão no West, do Richard Westbrook, que é o líder da GT Le Mans. Vamos para o complemento de mais uma volta na GT Daytona. Na GT Le Mans, você acompanha exatamente ali um dos carros, o limpador de para-brisa do carro número 24, do Jesse Krohn. Olha como a visibilidade é complicada. À frente ali vem o spray do Ford. Reduzindo, olha só a visibilidade para você. Tá complicada essa prova, mas tá bacana. São as 12 horas de Sebring. Vamos juntos na tela dos canais Fox Sports. Olha como o Jesse Krohn fez um traçado diferente, pegou ondulação. Fica lado a lado dele com o Tom Blomqvist. Lá vem o Tom Blomqvist para ganhar a posição, vai embora o carro número 25. Alternância, muda a posição. Vai ali, passa o Ford, passa o outro BMW agora, o Blomqvist. E eles estão chegando nos DPIs da Juncos, ali do próprio DPI do Hélio. Exato, exato. O Will Owen tá 1 segundo, ponto 7 só à frente do Westbrook. Não, eles estão andando muito mais rápido, inclusive. Olha só, o Westbrook fez a volta 2:23. O Tom Blomqvist fez a melhor volta até agora dos GTs, andando a 2:23.5, fez a melhor volta na segunda posição. O Elinho andou 2:30. Foi 7 segundos mais rápido o BMW do que o carro da time Penske. E temos Porsche nos boxes, Matar. Lawrence Vantour já montando um novo set de pneus full wets do Porsche 912 da equipe, que mantém a sua pintura Brumos, que foi usada nas 24 horas de Daytona. Realmente um começo não muito animador para a marca de Weissach. Também parava ou cumpria o seu drive-thru o Lamborghini da PPM, que estava sendo guiado pelo Don Yount nesse início de prova. E aí o líder da GT Daytona com uma performance espetacular. O Zachary Robichon é o 17º colocado da classificação geral. E ele tem atrás dele o P2 do Matthew McMurray. Sim. Impressionante o que esse Porsche da FAF tá andando. Olha como tá à vontade o Robichon. Os dois primeiros são na frente do MP2. É o Trent Hindman também, que apareceu ali, o Acura pole position. Realmente uma prova absolutamente imprevisível. E já teve gente, Thiago, lembrando aqui, daquela Petit Le Mans, em que um GT Le Mans ganhou na geral. Ganhou na geral. Olha... ganhar na geral não é impossível, não. Não é impossível, até porque o que o Albuquerque tá andando não é brincadeira. O Albuquerque andando na casa de 2:15, o líder da prova para você aí andando. Derani também. 2:15, o Derani também andando, fez a volta mais rápida, inclusive o Pipo 2:15.4, quando assume a segunda posição, o Pipo Derani agora, o Pipo é o segundo. O Nunes andando na casa de 2:18, depois, Bonmarito 2:23, o Trumer 2:24, o Hélio, que perde posições para o GT Le Mans andando na casa de 2:30. Realmente a performance dos Acuras muito complicados. Ele está em 12º. O Cameron andou na casa de 2:29.4, o Elinho andou 2:30.2. Para ter noção, a melhor volta da GT Daytona, que teoricamente seria o pior ritmo de prova,
o Robinson fez 2:27.4, foi 3 segundos mais rápido que o Hélio Castro Neves. Uma prova completamente embolada. Vale a pena você acompanhar com a gente aqui na tela dos canais Fox Sports. Pipo, segura, Pipo. Calma, Pipo, volta para a pista. Esse traçado é complicado, essas frenagens aqui são complicadas e ele vem voando. Já tinha feito a volta mais rápida, fez a melhor primeira parcial. De novo, realmente vai andando no limite. Pipo Derani ali, quem sabe mais uma vitória. Ele quer entrar num seleto grupo de pilotos que venceram 3 vezes já as 12 horas de Sebring. E o Jordan Taylor já aparece em 25º na classificação geral. Esse foi aquele Cadillac, né, que já parou 3 vezes no boxe, 2 delas para completar combustível. E outra prova de que os GT Le Mans estão bem assentados aí, com bom acerto de chão. Westbrook, melhor volta, 2:23.4. A Penske tá perdida no tempo e no espaço, assim como o nosso bravo Will Rademan, que acaba de sair da pista na curva 17. Já voltou. Atualizando a posição dos brasileiros, o carro do Ben Keren, pilotando o carro do Fraga, ocupa a 6ª colocação. E a Cristina Nilsson é a 3ª colocada na GTD. Bom desempenho do carro da Bia Figueiredo, hein? E aí voltamos agora com o Corvette número 4. Corvette número 4 brigando com o Corvette número 3. Eles sempre andam juntos aqui, brigando. E aí passou ali o carro. E olha, estão deixando o Hélio para trás de novo. Os 2 carros da Corvette passando e deixando o Hélio para trás. Um começo de prova complicadíssimo para o Hélio Castro Neves, principalmente. Para o Cameron também. E olha só que coisa louca. Os 6 primeiros são DPIs. O 7º é o LMP2, andando mais rápido que o DPI. O Westbrook e o Blomqvist, 8º e 9º, andando mais rápido que os protótipos. Só realmente os únicos carros que estão voando são os carros do Felipe Albuquerque e dele. Pipo Derani volta mais rápida, 2:14.695. 1 segundo mais rápido segura o Pipo Derani nesse começo de prova. Até agora matar com quase 1 hora de prova. Uma corrida dos sonhos para a Action Express com os 2 carros com o melhor ritmo na chuva. Ah, sim, e absolutamente insana em todos os aspectos, né? A gente vê umas diferenças gritantes de performance e, claro, ter a visibilidade menos comprometida, como tem o Derani, como tem o Tristan Nunes e como tem o Felipe Albuquerque, é tudo que o piloto quer. Então aí ele pode sentar o pé sem medo de ser feliz. O Caio Masson tá voando com esse LMP2. Surpresa para mim é o rendimento do piloto do carro número 38. E o Danny Cameron vai para boxe porque, meu amigo, tem que resolver o que está acontecendo com essa Penske aí, que os 2 Acura não estão dando nada no molhado. Estão ali trocando, colocando pneus, ajustando realmente. Situação delicadíssima da Penske. Você sabe também o que pode atrapalhar? De certa forma, a visão periférica do piloto dentro do cockpit, ela já é prejudicada por natureza, que é um troço muito claustrofóbico. Então pode ser também um complicador. De repente, eles estarem com pouca confiança por conta da falta de visibilidade. Mas a falta de visibilidade, a gente sabe, ela é igual para todo mundo. Mesmo GT Daytona, GT Le Mans, LMP2, enfim, DPI, a turma do beisebol. Se quem tivesse sentado num carro de competição, hoje teria problema para enxergar. Mas não é desculpa. A Penske realmente tem um começo de prova para ser esquecido. Pessoal participando, hashtag Sebring Fox Sports. Vai voando agora, o Vander aqui. Aleluia, esfregue suas mãos. O Michael achou que ele ia disputar 2 provas, o Alonso. O Nelson Cândido discordando aqui do Matar em relação ao Brandon Hartley, que falou que o Gasly teve o mesmo equipamento e se sobressaiu. Quem está mais aqui participando? O Iago Garcia se preparando para a 3ª etapa do Paulista de F1600 aqui, já malhando aqui, acompanhando a prova. Pessoal ligadaço aqui na prova com a gente. Vamos juntos, hashtag Sebring Fox Sports. Quase 1 hora de prova, seguimos e a diferença cai ainda mais, o Pipo vem voando. 1.8 agora. O Pipo andando na casa de 2.14, foi 1 segundo, 0.8 mais rápido na última volta. Aliás, foi 2 segundos mais rápido na última volta o Pipo. 1.2 para ser mais exato. Impressionante. 1.2 no setor 2 só. Ah não, 1.2 é a melhor volta, a diferença deles na prova. Tá aqui 1. Na última volta, 2.14.3 do Pipo. Melhor volta da corrida, 2.16.4 do Albuquerque. Por quê? Porque o Albuquerque começa a pegar tráfego. E aí também o piloto português e o brasileiro vão tendo um duelo interessante para ver quem desdobra melhor do retardatário, que embora receba a bandeira azul, ele não é obrigado a parar seu carro, até porque ele está fazendo a corrida da sua categoria. É sempre bom lembrar para você, telespectador,
que está começando a acompanhar a prova de endurance, que independentemente desse carro aí, do Daniel Moritz, está recebendo a sinalização de que ele tem que deixar o cara passar, ele não precisa parar o carro, porque ele evidentemente está brigando contra outros 16 adversários na classe GTD. E o Cameron estava passando ali por um GT Daytona, talvez um Lexus. Cameron caiu para a 30ª posição na classificação geral. Ele acabou de passar o Richard Hayston. E daqui a pouco pode ser que ele tome uma volta do Albuquerque. Pode ser. A volta na casa de 2,14, ele tá agora 1,45 do líder. Não vai demorar muito para tomar uma volta realmente. Como ele chega no Porsche 911. Olha o Pipa, agora pega um spray do Porsche 911. E é o pole da GT Le Mans, já é retardatário. Que é o 36º colocado na prova. O Pipo perde tempo agora. Nessa parcial diferença sobe para 2,4 segundos do Albuquerque pro Derani, mas está na balada do Pipo Derani. É uma prova longa, são 12 horas de prova. Estamos chegando quase ao final da primeira hora de disputa apenas. Tivemos 40 minutos de safety car e aí vamos chegando aos primeiros 20 minutos de pura ação para você aqui na tela dos canais Fox Sports. Assinante Fox Sports pode acessar o nosso aplicativo de graça, assistir toda a programação e ainda voltar até 72 horas para assistir algo que perdeu. Baixe o app e comece a usar agora mesmo. Cristina Nilsson em terceiro lugar na GT Daytona, Ben Keane em sexto colocado. É a situação de momento dos carros da Bia Figueiredo e do Felipe Fraga, enquanto a diferença sobe, Thiago. 3,1 do Albuquerque para o Pipo Derani por conta exatamente do tráfego. E o Derani foi atrapalhado por alguns carros. O Kyle Masson continua virando muito rápido. Esse carro que está aparecendo aí agora no seu vídeo, líder da P2, voando baixo com o seu Oreca Gibson. Tempos espetaculares para um piloto que não é profissional, o Kyle Masson. É o quinto piloto mais rápido da prova. Ele perde para os 4 primeiros colocados. Às vezes vai mais rápido que o Tristan Vautier, não andou agora. 2,18,4. Melhor volta dele. Boa volta, melhor volta da prova na categoria 2,18,4 do Kyle Masson. Esse é o 38, líder da prova exatamente na LMP2. 7º colocado no geral para você. Lembrando que são 4 classes na prova, 2 classes de protótipos, os DPIs, uma outra classe com os LMP2, que tem apenas 2 carros, e as 2 classes de GT, a GT Le Mans e a GT Daytona. A diferença do Masson para o McMurray é de 30 segundos. E aí um duelo que a gente acompanha, um duelo pela liderança na GT Daytona, hein? Ali o Robichon brigando com o Hindman. Um duelo interessante, vale a 15ª colocação geral na prova e vale a primeira colocação na GT Daytona. O Hindman tirou 3 décimos nessa volta do Robichon, fez a melhor volta da categoria, 2,22,348. E o Porsche Saia Escocesa está aí fazendo um bom começo de prova. Carro que vai ser partilhado pelo Robichon. Opa, sobrou para o 12 ali matar uma rodadinha do carro número 12. Frank Montecalvo. No carro número 9 estão o Zach Robichon, o seu parceiro de temporada, o Scott Hargrove, e o alemão Lars Kern, que é um especialista do VLN. E o que é VLN? É o campeonato de endurance que só corre no Nordschleife de Nürburgring. Então é um cara que deve ter muita experiência em provas com pouca visibilidade. Quem vem voando e anda com pouca visibilidade é ele. Pipo Derani. Opa, sobrou para Linho. Hélio Castro Neves acaba rodando, perde o controle. Ele que está na 17ª, 18ª posição. Voltando para o Pipo, a diferença de 1 segundo subiu agora na terceira parcial. O Pipo Derani é o líder, esquece que eu falei. Pipo Derani é o líder da prova. A gente vê a repetição da rodada ali do Hélio do lado esquerdo. Sobrou, na verdade, para o carro 12. O Hélio rodou um pouco mais para frente. Ao vivo no quadro direito, a gente vê a briga pela primeira posição na GT Daytona. E a corrida, no geral, já tem um novo líder, é Pipo Derani. Pipo Derani e Felipe Nasser são os líderes até agora nas 12 horas de Sebring. A gente vê o visual, a briga segue, a televisão ainda não se ligou ali, as imagens vindo de Sebring, mas o Pipo andou a 2,13. Impressionante. Voltaça. Nessas condições, você virar 2,13, muito bom. E o Hélio, que já estava começando a virar um pouco mais rápido, mas não tão rápido, acabou se enrolando, se embananando. Realmente é um começo de prova terrível para o Acura Team Penske, enquanto na luta pela GT Daytona, o Robichon continua sustentando esse primeiro lugar e o Trent Hindman segue pondo pressão no canadense do carro número 9. Um grande duelo para você aqui na tela dos canais Fox Sports. Aí, ó, vai tentar por dentro agora, fez a manobra, ficou lado a lado o Hindman, lado a lado o Hindman, lado a lado junto com o Robichon, cruza a frente e assume a primeira posição na GTD. Grande trabalho do Hindman.
Hindman no 86 assume a liderança, deixa o Robichon para trás. Ele que agora é o segundo colocado na GT Daytona. Alterações de líderes em todas as categorias e o Pipo já abre 3,6 de vantagem para o Albuquerque na primeira volta como líder da prova. E os dois estão 15 segundos praticamente à frente do Tristan Nunes. 13,8 na verdade agora. 26,5 para o Jonathan Bomarito. Quase 30 segundos para o Trumer, que é o quinto colocado. E 36,8 para o Vautier. A gente tem também uma atualização. É claro que aqui no Totem você está vendo à sua esquerda do vídeo uma classificação, mas é a classificação atualizada na passagem pelo transponder da linha de chegada. Com parciais, o Vautier já está a 37,7 atrás do Pipo Derani e o Caio Masson está a 50 segundos, ele que é o líder da P2 e deve vir, Thiago, para outra volta muito rápida. Ele fez o segundo melhor setor dele na prova. O Caio Masson realmente guiando uma barbaridade. O Matthew McMurray é só o 18º na classificação geral. Faremos uma pausa e daqui a pouco a gente volta com mais Sebring para você, Fox Sports. Torcemos juntos. Estamos de volta aqui na tela dos canais Fox Sports. Situação delicada para o carro da Penske que partiu na primeira posição. Problemas elétricos, trocaram o volante, estão tentando fazer o carro pegar de novo. Até agora nada. O carro número 6 que largou na pole position no carro de Danny Cameron e Juan Pablo Montoya. Enquanto isso, segue na liderança da prova Pipo Derani. O carro 31 com o Pipo e Felipe Nasser é o líder. 4,4 de vantagem para o carro de Albuquerque que vem na segunda colocação. Kyle Masson é o líder na LMP2, o Richard Westbrook é o líder na GT Le Mans e na GTD. Tinto Hindman é o líder da prova, que vem liderando por enquanto na 15ª colocação geral. Um ótimo desempenho dos GTs nesse momento da prova contra os protótipos. Volta para a pista o Cameron, deve ficar até uma volta atrás ali, passa os outros pilotos, passa ali o Ford, passa também os carros da BMW que vem duelando por posições na GT Le Mans. Você acompanha comigo, Thiago Alves, com o Rodrigo Matar, todas aqui as emoções das 12 horas de Sebring. Uma prova de longa duração, vamos com essa janela até 1h30 da tarde e voltamos às 21h15, 9h15 da noite. A gente volta com a parte final da prova aqui para você na tela dos canais Fox Sports. Lembrando que às 18 horas, 6 da tarde, tem também a prova da Xfinity Series da NASCAR, direto de Fontana, na Califórnia, com o Hamilton Rodrigues e o Edgar Melo Filho. Segue ali mais uma volta, Pipo ali se mantendo na casa de 4,4, segue o drama desse carro número 6 ali já com outro pit stop, pegando as posições. A Cristina Nielsen, que corre na mesma equipe da Bia Figueiredo, está no momento na 3ª colocação da categoria. E o Ben Keating, que foi ultrapassando, brigando com o McMurray da LMP2, está na 6ª colocação. O Ben Keating é companheiro de equipe do Felipe Fraga. Você segue participando, hashtag Sebring Fox Sports, Sebring Fox Sports. Felipe Azevedo diz que o Jorge Lourenço deu aulas pro Elinho de como correr na chuva, que maldade. Rafael Castal ligado aqui com a gente, gostando de ver a prova. E os demais pilotos, o Alex Bonan, o Fernando, todo mundo ligado aqui, o Marcelo. Vamos de NAC, esquece Rally Futebol, vamos de Sebring, tá ali querendo acompanhar toda a prova para você na tela dos canais Fox Sports. 1 hora de prova, Matar o 19 de novo, ali encontrando o muro, nosso bravo Andrew Davis, ali, Will Hardeman pilotando. Não está se entendendo com a curva 17, né? Já é a segunda escapada do Will Hardeman. Essa pista é muito tinhosa, essa curva praticamente não termina, o ângulo dela é interminável e o Will Hardeman ainda bem que escapou de bater, de dar um prejuízo para a equipe Moore Speed, que faz a sua segunda prova na IMSA. Ela era um time da Porsche Cup americana e está tendo muita dificuldade. Não só a Moore Speed, como todos os times com os Audi estavam muito descontentes com o BOP do R8 LMS Evo para o início de campeonato. Embora o carro tenha tido uma performance muito sólida em ritmo de prova e deve ser o pit, mais um do Cameron, né? Mais um, é o Cameron. É o 4º pit desse carro já. Pensa que tá perdidaça. Eles estão com problemas elétricos nesse carro ali, já trocaram o volante, já tentaram fazer várias coisas ali, o carro não funciona. E Roger Penske está sim presente ali na equipe, com seu tradicional suéter, acompanhando a prova. É um pênalti por excesso de velocidade no pit stop, drive-thru para Danny Cameron. Cai para a última posição na geral. Ou penúltimo, né? Porque não, é o último mesmo. É o último. O Will Hardeman ainda conseguiu voltar e não ser o último colocado. Que fazem, Roger Penske.
de ponta a ponta no grid. Foi esse carro número 6, largou na pole position e agora vai para a última colocação na prova, uma volta atrás, vai ter que remar muito, literalmente remar muito nessa prova de chuva. Mas tem aquele velho ditado, às vezes os últimos são os primeiros, né? E nós já vimos muitas vezes no automobilismo alguns carros caírem para o último poste. Em Le Mans em 2017, era 54º, último colocado, quando quebrou, ganhou. Acontece, né? Olha, nesse caso ele foi ele já viu o último ser primeiro, nesse caso o primeiro foi para o último. É verdade. Só complementando aqui, Derani mantém sua ponta, 5,9 na frente do Albuquerque, que acabou na volta 23 de fazer a melhor volta dele na prova, mas a melhor volta geral segue Derani 2:13.771. E essa melhor volta do Albuquerque, mesmo sendo a melhor volta dele, foi 2 décimos mais lento que a atual volta do Pipo Derani, que já cravou ali a primeira melhor parcial no setor 1. Só em termos comparativos, a melhor volta da prova, 2:13.771. A volta ideal, somando todas as parciais, 1:12.3, ou seja, 1 segundo e 4 leva a diferença entre a melhor prova da volta, a melhor prova da corrida e o melhor tempo ideal, que é a soma de todas as parciais de uma prova. E a visibilidade, aparentemente, ela continua bem ruim nas retas, mas no misto ela está melhor. Os pilotos têm tido menos dificuldade no misto. Olha o Rademan aí de novo, ó. Será que vai se enrolar? E é o West, né? O Richard Westbrook, ali passando por dentro, líder da GT Le Mans, 8º colocado na classificação geral. Nesse momento ele tem 2,6 de vantagem para o Tom Blomqvist, que não tem mais o Jesse Krohn tão próximo. É o Dick Müller, o 3º colocado no outro Ford. Depois é o Krohn e os Corvette, que, como diz Edgar Melo Filho, não se desgrudam. Temos Antônio Garcia e Tommy Milner em 5º e 6º. Lembrando que o Antônio Garcia, assim como o Jan Magnussen e o Mike Rockenfeller, também faz parte do grupo de pilotos que fez o final de semana com 2 aparições. Eles também estiveram no Corvette da equipe de fábrica que fez a prova do WEC, não marcou pontos para o campeonato e terminou a disputa em 8º lugar na GT Pro, nas 1000 milhas de Sebring. Mais uma volta completada, 23 voltas completadas por enquanto nessas 12 horas de Sebring. Segue a liderança do Pipo Derani. E aí a gente vê exatamente o carro da BMW dando a volta, o Tom Blomqvist dando uma volta no carro número 19, que é um carro que já está uma volta atrás. O Blomqvist busca ali tirar a diferença dele para o carro do Richard Westbrook. Diferença entre eles que é de 2,8 segundos nessa última volta. O Westbrook abriu 1 décimo na primeira parcial, fez um primeiro setor melhor que o piloto de sobrenome sueco. O Tom Blomqvist é filho da lenda do rally, Stig Blomqvist. Aí você pergunta, mas o Tom Blomqvist não é sueco? Não, ele é britânico, ele nasceu na Grã-Bretanha, tem dupla nacionalidade, logicamente, mas tá no sangue, né, Thiago? Dirigir em condições assim complicadas, piloto de rally sabe melhor do que ninguém. Sim. Então tá no DNA do Tom Blomqvist andar rápido nessa pista, assim como também no do Westbrook, porque britânico tá sempre acostumado a andar com chuva no automobilismo local. E o West é um tremendo piloto. E será uma pena se esses carros da Ford largarem o WEC e a IMSA, viu? Vou te contar, esse Ford EcoBoost é lindo demais, parece uma raia, né, vista do alto. E o carro é competitivo. Será um pecado se o programa da Ford foi encerrado realmente no fim da temporada. Ainda não tem um anúncio totalmente oficial, mas eu já antecipei no blog A Mil por Hora que é praticamente certo que a Ford termina com seus 2 programas de GT ao fim de 2019. O Trent Hindman faz a volta mais rápida na GT Daytona, 2:20.909. Piloto mais rápido da categoria, o líder, que abre 5,5 segundos de vantagem para o Robinson. A Christina Nielsen está 16 segundos atrás do Robinson na briga pela 2ª posição. O Westbrook vai para a 7ª posição geral, assim como o Blomqvist. Vai para os boxes o Kyle Masson. Vai para os boxes o primeiro colocado na LMP2, faz seu pit stop. E aí, para você, enchendo a sua tela, o líder da prova, Pipo Derani. 2:15.8, a sua última volta, quase 6 segundos de vantagem. Aí o pit stop do Masson, o carro da LMP2, aquela inspeção de rotina, abastecimento, uma checagem na parte dianteira do carro e vai voltar para a pista, restando 10 horas e 50 minutos para o término de mais uma edição das 12 horas de Sebring, uma das provas mais importantes do Endurance Mundial que você acompanha, claro, aqui na Casa da Velocidade. Tem que ser... Opa, saiu o carro da J.D.C. Miller da pista. Não deu para ver se o 84 ou 85, mas naquela parada, na LMP2 tem que ser respeitado um fluxo de combustível de 34 segundos no pit stop. E quem deu o passeio fora da pista foi o Simon Trummer,
enquanto vem um carro da Penske, deve ser o do Hélio. Mas se for o do Denny Hamlin, de novo eu não me surpreenderei. É o do Hélio. Elinho nos boxes. Hélio Castro Neves nos boxes. O Elinho, que ocupava a 18ª colocação na prova, vai perdendo posições agora. Elinho nos boxes. É apenas o 9º da DPI. Entre 11 carros, certo, Thiago? Que largaram na classe, né? 9º colocado só, de penúltimo. Vai trocar, né? Vai trocar. Vai entrar o Rick Taylor. Sai o Elinho, entra o Rick Taylor. Fez um stint de mais ou menos 1h10 do piloto brasileiro. E agora troca ali, parada completa. Pneus, abastecimento e troca de pilotos no carro número 7 da equipe Penske. Ele, que além do Rick Taylor, tem o Alexander Rossi ali como pilotos. O Rick Taylor é um piloto graduação ouro. O Hélio Castro Neves e o Alexander Rossi são pilotos graduação platina. De volta à pista, então, com o Rick Taylor, irmão do Jordan Taylor. Não é tão figura quanto o irmão, mas também tem os seus miolos a menos. É um piloto também bem abusado, bem rápido, o Rick Taylor. Eu diria que é até mais rápido que o Jordan Taylor. Em alguns momentos o Rick é brilhante, em outros é completamente pirado, mas é muito rápido no que faz, é muito competente. E sobre o Alexander Rossi ter chegado ao Acura Team Penske, eu só penso uma coisa: Fórmula Indy 2020. É porque ali eu sinto que o Simon Pagenaud tá pela bola 7, Thiago. Eu tenho a impressão que o Pagenaud tá... Opa! Olha o Tristan Nunez! O carro que vinha na 3ª colocação acaba rodando. Vai agora e lameia todos os seus pneus. Situação complicada, hein? A sorte é que a vantagem para o Beaumarito, seu companheiro de equipe, era muito grande. Mas pode antecipar os boxes, pode ir para os boxes ali, volta para a pista o carro número 77. Perde posição para o Beaumarito, perde posição para o Valtier, cai da 3ª para a 5ª colocação na prova. Aí o Tristan Nunez. E complementando sobre o Pagenaud, embora ele esteja também no programa da IMSA, eu acho que ele já perdeu um momento na equipe de Fórmula Indy. O Newgarden e o Will Power estão atropelando, né? Especialmente o Newgarden. Aí a comparação, Matara, teve um toquezinho com o 71 ali, hein? JC Pérez. E deve ser punido, né? Vamos ver. Deve ser punido o JC Pérez pelo contato num carro mais rápido. Esses carros da GT Daytona têm ABS. É bom lembrar que esses carros trabalham com freio ABS. Limita um pouco a sensibilidade do piloto na frenagem, mas a gente sempre explica. Em condições extremas como essa de Sebring, às vezes é inevitável o contato, mas normalmente quando há um acidente como esse, a culpa é de quem bateu. Como aconteceu na IMSA, ou no WEC, desculpem, em que o Porsche do Kevin Estre e do Michael Christensen deu no Aston Martin e aparentemente parecia que o Aston não tinha sido tocado, mas a câmera mostrou que sim, e a dupla do Porsche, que liderava o campeonato, aliás ainda lidera, acabou penalizada com drive-thru pelo contato com o Aston Martin. Aí o Tristan Nunez de volta para a pista, vimos o que aconteceu com ele. Enquanto isso, na briga pela liderança, vantagem de 6 segundos,3 do Derani para o Albuquerque. O Albuquerque respondeu, fez a volta mais rápida, 1:13.2 contra 1:13.2 mesmo do Pipo. E o Pipo vai dando o troco, vai tentando descontar a volta mais rápida agora. Os dois carros Action Express trabalhando juntos quando vem para os boxes do Tristan Nunez. Inevitável, né? Aproveita, antecipa a parada, coloca pneus ali de chuva, pneus para chuva total, não são intermediários ou pneus slick, são pneus de chuva. Trocando e tem mais gente rodada ali, o 47. Don Yant acaba rodando, o piloto do carro número 47, mais um carro parado na pista. Tenta voltar, ocupava a 16ª colocação na categoria. O carro número 47 perde várias posições, é o último colocado na prova agora. E a posição do Don Yant é perigosa, hein? De repente a direção de prova pode mandar um full course yellow já. Se ele não conseguir restartar o carro, não sair pelos próprios meios, o safety team ter que recorrer aí a rebocar o carro do Don Yant, nessa posição perigosa, a direção de prova liderada pelo Bo Barfield já pode dar safety car, mas vai voltar o Don Yant. Esperando ali, também tem muita questão das embreagens de cerâmica, é muito sensível você poder sair com ela e o piloto acaba voltando para a pista de volta à prova, o Don Yant. E o incidente envolvendo os carros 77 e 71, nós vimos aquele toque ali na rodada do Tristan Nunez, está sob investigação da direção de prova. Porsche 911 no pit stop, Patrick Pilet e pit stop para os dois líderes da prova. Os dois líderes da prova parando nos boxes, tanto o Pipo Derani que a gente acompanha, como também o Felipe Albuquerque. Momento interessante, vamos ver se a equipe mantém o Pipo Derani a bordo do carro, se algum companheiro de equipe vai entrar. Aparentemente não, Pipo fica. Duplo stint para o brasileiro. Fica o stint, a expectativa é que o Felipe Nasser termine a prova, ele encerre a prova, o Felipe Nasser. Pelo menos essa é a informação do briefing inicial da equipe
Action Express, e os dois companheiros de equipe parando juntos. Por enquanto, ainda líder e vice-líder. Tudo indica que o Albuquerque também deve seguir para a dupla stint, Thiago Alves. E aí, provavelmente o Bomarito deve ser o novo líder da prova, já que você perde entre a entrada e saída de box mais o abastecimento em torno de 1 minuto. Derani já volta, então deveremos ter uma atualização com o Bomarito P1. Foi para os boxes. Foi para o box também o Bomarito? E o Tristan Vautier também vai para os boxes. Então, Derani deve voltar como líder. O Simon Trumer ali, ó. Vai passando lá atrás o Simon Trumer. Vai tentar voltar. O Trumer volta à frente, mas o Trumer, esse carro amarelo, não parou nos boxes. Para agora, passa o Pipo Derani. E aí voltando o carro 55 também. Para o seu stint de só parada de boxe, abastecimento, troca de pneus e volta para a prova. O carro número 55. E o Trumer já deu uma rodada, né? Bom lembrar que já não é um carro saudável. É o Cadillac da J.D.C. Miller, o amarelinho, que apareceu ali, o Febre Amarela. Um desses carros o Barrichello andou nas 24 horas de Daytona também. Verdade. No 85. Thiago Neves é o convidado de Benjamin Bach no Aqui com Benja, hoje às 11 da noite no Fox Sports. E você sabe, o Fox Sports 2 é o canal oficial da NASCAR no Brasil. Quase que sobrou safe release, é isso não? Vamos ver. Olha, isso vai ser investigado, hein? Mas novamente voltando, o Fox Sports 2 é o canal oficial da NASCAR no Brasil. E você acompanha hoje em Fontana, às 6 da tarde tem Xfinity Series. E amanhã, às 4h30, é a vez da categoria principal, a Monster Energy Cup Series. E a classificação é uma loucura, né? Nesse momento da prova a gente vê o Westbrook como P5 na geral. 4 carros da GT Le Mans entre os 10 primeiros, os 2 Ford, as 2 Bema. Bema com desempenho surpreendente. Sim. No molhado. Tá, né? Grudado, a diferença de 1/10. É, o Bronco está muito rápido. Um grande piloto realmente, Bronco, isso. Aí vem o líder da prova, Simon Trumer. O Bronco esteve na Fórmula E já, né, Thiago? Já esteve na Fórmula E. Assim como o Felipe Nasser, que estará na próxima prova na madrugada de sexta para sábado. Anota aí, hein? Sexta para sábado, na semana que vem, de sexta para sábado, 2 da manhã. Você já acompanha ao vivo toda a programação da madrugada veloz elétrica na tela dos canais Fox Sports. Tem o Jaguar E-Pace e também a Fórmula E. Você vai acompanhar na Fórmula E o Nasser, o Massa, o Nelsinho Piquet e o Lucas de Graça. E no Jaguar E-Pace você acompanha o Cacá Bueno e o Sérgio Gimenez. Cacá Bueno, que é companheiro na Stock Car do Felipe Fraga. Fraga que daqui a pouquinho vai a bordo do carro dele. Como vai para os boxes agora o Simon Trumer, a liderança da prova volta com Luiz Felipe Derani, o Pipo Derani e Felipe Nasser. Por enquanto, mais uma vitória. Volta Tom Milner. Recalculando rota ali, o carro número 4, Corvette. De volta para a pista, Tom Milner. Será que o Antônio Garcia vai parar na pista e esperar ele voltar, Matar? Porque eles só andam juntos, esses Corvettes. Não, nada disso. O Antônio Garcia está seguindo o rumo dele. Tom Milner está numa prova bem complicada, né? Já perde também a posição para o Trent Hindman. Desgrudou de vez por conta dessa rodada. E acredito eu, Thiago, que o ciclo de paradas dos DPI esteja completo. Os LMP2 também pararam, você vê aí o despiste, você tem uma área de escape que dá para voltar, mas o Tom Milner optou por dar um cavalo de pau e regressar à prova. Ele que estava perseguindo o Lamborghini da Grasser, que está sendo guiado... Ó, que bonito, ó. Pelo... Uou. Cadê o Lamborghini da Grasser? Rolf Inaichen. É porque o Inaichen já está lá para 16º da categoria dele, o penúltimo colocado, o Rolf Inaichen. E aí o Derani passando pelo JC Pérez, que aguardamos por uma provável punição do carro 71. Né? Aguardamos. A direção de prova ainda não se manifestou. E o tráfego vai fazendo com que o Albuquerque e o Derani voltem a circular muito próximos. O português está a 1.001 ao fim do primeiro setor. O primeiro setor do Portuga foi melhor que o do brasileiro. E nesse momento da prova, o Richard Westbrook é o 3º colocado no geral na prova. Grande trabalho da Ford Chip Ganassi. Olha o que levanta de água ali o Felipe Nasser. Vem ali, passa o Nasser, vem o Albuquerque, a diferença já volta para casa de 2 segundos. Bom trabalho do Pipo Derani. O Taylor vai para a 3ª posição. O Westbrook é o 4º colocado geral na prova junto com o Blomqvist. Interessante esse momento da prova. E o pessoal segue participando na hashtag Sebring Fox Sports, Sebring Fox Sports. Tem o Rodrigo Lisowski aqui, grande piloto virtual, junto com o Diogo na Shadow. Sebring cheio de bumps e com chuva, é pura emoção. E tá mais aqui o Alex Bowman, vários carros rodando na pista. E o Fernando, agora são 3 GT Le Mans no top 10 overall. Nesse momento são 4 GT Le Mans entre os 10 primeiros colocados. E o Hindman é o 12º geral
o líder da GT Daytona, 10 segundos de vantagem quase para o Robichon. Isso também a gente verifica por conta da questão da autonomia de combustível. Normalmente o GT Le Mans e GT Daytona tem um tanque maior que os protótipos, consomem menos, né? A razão do fluxo de combustível é superior, né? Eles têm uma autonomia, uma capacidade de tanque melhor, e isso faz com que, com menos paradas, a gente veja uma possibilidade, às vezes bem interessante, de termos os GTs andando embolados com os DPI LMP2, como estão vendo nessa prova, né? Vou te falar, Mataro, uma configuração dessa, dependendo se a chuva aperta, a chuva não aperta. Ela pode ser vencedora. Pode ser vencedora. Pode sim. Porque essa questão de autonomia, a gente vê 1 minuto de vantagem, eles estão andando no momento que vem, enquanto a gente acompanha aqui algum problema que aconteceu na prova. 2:19 andou o Richard Westbrook nessa volta, enquanto o Tom Blomqvist está parando. A diferença nesse momento, Mataro, enquanto a gente vê um toque ali, sobrou de novo para um Mazda do 77. Vai para os boxes agora o BMW número 25 do Tom Blomqvist. Parando para a pit a BMW. A diferença do líder da prova, o Pipo, para o Westbrook, no momento, 38 segundos. Olha aí, 38 segundos, tendo o Pipo já parado. Já parado. 38 segundos, mas às 6:12 tem um safety car, uma bandeira amarela longa, numa situação de prova. Opa, fiquei tonto agora. Pode dar sim. Já pensou, uma prova incrível, dá um GT Le Mans em cima. Vale demais você acompanhar essa prova, lembrando, 9h15 da noite a gente volta com a sessão noturna das 12 horas de Sebring. Nós vamos parar essa janela daqui a pouquinho, à 1h30 da tarde, e vamos voltar às 9h15 da noite com mais 12 horas de Sebring para você na tela dos canais Fox Sports. Vamos encerrar essa maratona de velocidade. 6 da tarde, você acompanha a Xfinity Series com o Hamilton Rodrigues e com o Edgar Mero Filho. Olha, 3 voltas atrás o Albuquerque baixou aquele tempo do Derani, que era de 2:13.7. Primeira ou segunda volta do pneu novo é a melhor. Então o Albuquerque faz 2:13.2, as condições da pista seguem muito difíceis. E o Trent Hindman, olha o que ele fez para cima do Rolf Neichen, para tentar passar o piloto suíço do carro número 11. O Neichen não está colaborando com o líder. Mas será que o Trent Hindman acha que o Rolf Neichen é o Don Yant? Não. Só pode, né? Porque os carros têm a mesma cor. Mas o Neichen tem que ser avisado que é o líder da prova que está atrás dele. Já está tomando ali, bandeira azul. Bandeira azul para ele, ó. Dá-lhe bandeira azul. Se ele ignorar as bandeiras azuis, ele é penalizado. Dá-lhe bandeiras azuis ali para ele. E por falar em penalização, nada do Rota C. Pérez, que é colombiano, né? Olha como ele vai bloquear, ó, o Trent Hindman. Veja aí. E se tocaram, inclusive. Ele bloqueou o Trent Hindman. Se tocou, por enquanto nenhuma direção. A organização da direção de prova segue a diferença. Os tempos vão baixando em termos de velocidade. A pista começa a melhorar de condições, volta mais rápida. 2:11, 1:68 do Felipe Albuquerque. Felipe Albuquerque fez a volta mais rápida. O Pipo fez a volta mais rápida dele. Mas mesmo assim foi quase 9 décimos a diferença entre eles. O Albuquerque vem para cima do Pipo. Aí para você, passa o Pipo Derani no carro vermelho, vem o carro número 5 do Albuquerque. É o duelo pela primeira posição na prova. Setor 1 passou 2 décimos de vantagem, mais rápido o Pipo. Sobe para 1.7, era 1.5, vai para 1.7. É décima, uma prova interessantíssima para você na tela dos canais Fox Sports. São as 12 horas de Sebring, é endurance, é longa duração, tem troca de pilotos, mas por enquanto Pipo Derani fazendo um corridaço. Saiu da 5ª posição para a liderança, vem voando e vem para fazer a volta mais rápida, hein? Já faz o melhor parcial no segundo setor. É um pilotaço realmente o Pipo Derani. Falamos de Fórmula E, o Pipo foi sondado inclusive na equipe Mahindra, fez um teste na Mahindra, quase se juntou também ao elenco da Fórmula E. É para abrir os olhos realmente o que anda esse garoto. Robichon no boxe. Era o segundo colocado da GT Daytona, né? Com o Bosch saia escocesa. Excelente primeiro turno do Zachary Robichon. Excelente, realmente. Grande performance da equipe FAF, que também é egressa não só do Porsche Cup, como do Pirelli World Challenge. É muito bom ver a IMSA ganhando novas equipes. E muita gente fica perguntando, né, Thiago? Olha só... de novo o Tristan Nunes. No mesmo ponto. De novo o Tristan Nunes, tem que ver se não foi tocado de novo ali. Pois é. Isso dificulta, você trava o pneu, deixa o pneu quadrado, começa a travar, entra sujeira, situação complicada para o Nunes. Desequilibra completamente o carro, você perde completamente performance, alinhamento, desempenho do pneu. Mas o que o público pergunta é por que a receita da IMSA dá tão certo e por que o WEC está patinando na questão da elaboração do seu regulamento. A prova está aí, né, gente? Você vê uma
Ok, a 8 horas de Sebring teve muita coisa legal que a gente vai acompanhar no highlight que nós vamos exibir nos canais Fox Sports. Mas essa 12 horas está demais, gente. Está espetacular. Não é porque nós estamos transmitindo ao vivo, não. Tá? Eu acho que qualquer categoria nossa... Também porque a gente enriquece esse evento, Matheus. Exatamente. A nossa presença também enriquece bastante. Não, brincadeira. Mas a gente tem pilotos excepcionais. Tem muita gente talentosa que merecia estar no WEC. O Pipo Derani é um que com certeza merecia. O Albuquerque estará na temporada 2019-2020. Mas a fórmula, a receita de regulamento aqui está dando mais certo nesse momento do que no Campeonato Mundial. Passou aqui o Acura, né? Carro da Cristina Nielsen, eu tô que, se não me engano, é segundo colocado na categoria. Tô de olho nessa briga, muito interessante pela primeira posição ainda na categoria, muito interessante no geral, a diferença vai caindo a cada volta, vão se alternando em termos de volta, tanto o Derani quanto o Albuquerque, e o Westbrook ainda não parou. É importante frisar isso, o Westbrook ainda não parou. Quarto colocado na prova, o carro da GT Le Mans, o seu Ford Chip Ganassi, o carro número 67. Interessante a gente observar. Vamos ver se tanto o Ryan Briscoe quanto o Scott Dixon vão manter também o ritmo. São pilotos experientíssimos, é uma trinca muito forte. É bom ficar de olho nesse carro porque pode ganhar, é complicado, mas pode, quem sabe, numa estratégia em questão de bandeiras amarelas e bandeiras vermelhas, talvez de apertar a chuva, principalmente na sessão noturna, pode sim entrar na briga pela vitória. Você acompanha isso com a gente a partir das 9h15 da noite. 9h15 da noite você vai acompanhar o retorno da segunda janela, a perna noturna aqui da transmissão das 12 horas de Sebring. Tom Blancos faz a melhor volta da classe GT Le Mans, 2:17.556. Segunda volta do pneu, sempre. É quando o pneu está com a temperatura, pega no breu e vai embora. Mas o Pipo Derani está virando muito rápido. 2:11.6 para defender sua liderança. Albuquerque 2:12.2. 1.4 a diferença entre eles. O Albuquerque foi melhor do que o piloto brasileiro no terceiro setor. Tirou 8 décimos do Derani. Quer dizer, você tem pontos da pista em que um carro é superior ao outro. Isso é evidente, isso é notório. E o Albuquerque está ali, volta após volta, metro após metro, tijolinho por tijolinho tentando. E o Derani já faz o primeiro melhor setor dele em toda a prova. O primeiro melhor setor de toda a corrida é do piloto brasileiro, Thiago. Ficar de olho então no Pipo Derani, que é um piloto voador. Fez sua melhor volta na casa de 2:11, não a melhor volta da prova, mas vem voando. Jace Crump voltando dos boxes do carro da GT Le Mans. O Westbrook ainda segue na pista, impressionante. Perde a posição para o Bomarito, mas ainda vem na quinta colocação geral. 1h30 de prova. Pipo Derani com Felipe Nasser são os líderes. Albuquerque é o segundo, Taylor é o terceiro. Taylor que vem numa estratégia diferente também, é o carro do número 10. É bom ficar de olho, já parou várias vezes durante aquele período de bandeira amarela. Vem numa estratégia diferente. O carro número 10 do Ranger Van der Zande, do Mathieu Vax-Varier e também do Jordan Taylor. Interessante esse carro, que é o carro que venceu as 24 horas de Daytona. Importante lembrar, são pilotos muito bons, uma equipe muito competente, a equipe Wayne Taylor. Eu não ponho minha mão no fogo pelo Mathieu Vax-Varier nessa prova. O Jordan Taylor inegavelmente é bom, o Ranger Van der Zande também, mas o Vax-Varier eu não sei. Eu tenho minhas sérias dúvidas, mas é uma equipe forte. É o mesmo equipamento do Derani e do Felipe Albuquerque. É uma equipe com expertise, já foi campeã da categoria. Quando eram os irmãos Metralha correndo juntos, o Jordan e o Wayne Taylor. Mas não sei se o nível vai prevalecer em relação ao que a gente viu em Daytona quando você tinha um Alonso e um Kobayashi, né? Por favor, né? E o Albuquerque vem seguindo a balada do Pipo. O Pipo perdeu tempo nos dois setores, provavelmente por tráfego. E aí temos o 14, o Richard Haston, parando no box com o Lexus da equipe do Jimmy Vasser. Vasser, Jimmy Vasser, campeão da Fórmula Indy de 1996. Parada nos boxes, chegamos nos primeiros 90 minutos de prova para você na tela dos canais Fox Sports. Derani é o líder, Albuquerque 1.7 atrás, Taylor 40 segundos atrás. Na GT Le Mans, Westbrook e Miller, dobradinha da Ford por enquanto com Garcia em terceiro. Na GT Daytona, Hindman é o líder da categoria, parando nos boxes agora o Hindman segue bem na frente do Taylor, que passou o Foley, que para na segunda posição. Perez Compagnac é o terceiro, vai ser o segundo. E ali acompanhar o desempenho dos demais pilotos. A Cristina Nielsen ainda segue no carro 57, que é o carro da Bia Figueiredo, e o Ben Keating segue ainda no carro número 33, que é o carro do Felipe Fraga. Duplo stint, portanto, para a piloto dinamarquesa, filha do Lars Erik Nielsen, também piloto,
E para o Ben Keating, que, além de tudo, é o dono do carro, né, Thiago? Então ele tem a prerrogativa de querer guiar quanto tempo ele puder. E aí o radar meteorológico. Temos ainda muita precipitação, muita chuva, muito por vir ainda. Muita coisa ainda para acontecer. A gente viu aqui uma chuva verde, esse ponto verde. São chuvas mais fracas, mas vimos um ponto amarelo ali ainda no radar. Chuvas mais Que fortes. são chuvas mais fortes. Quanto mais escura essa cor, mais forte realmente a chuva. Interessante que no momento, enquanto para nos boxes ali, o Duke Miller para no box do Miller, o Hindman é o 10º colocado geral da GTD. Ou seja, nós temos 3 classes diferentes entre os 10 primeiros colocados na prova. Temos os protótipos, o GT Le Mans, segura, meu filho. Ô, Danny Cameron, é pra cá, difícil. né? É pra cá, não é pro muro, é pra cá. Cameron tá complicado. E em toda a corrida até agora, 1h30 e pouco, né? De corrida, 1h32 minutos praticamente. Todas as categorias tiveram pelo menos um carro no top 10. Evidentemente, a P2 já esteve ali figurando. E no 12 sai Frank Montecalvo. Deve ser o Tom Zambel, o piloto que está subindo no Lexus. Se não for o Tom Zambel, logicamente por eliminação, é o Aaron Telitz. Jovem piloto, revelação da Indy Lights, que agora migrou para o Endurance. O Austin Cindric andou por essa equipe em Daytona, mas pelo compromisso com a NASCAR, evidentemente o Austin Cindric não está presente nas 12 horas de Sebring. No carro 14 está o suíço. Thiago Alves, você sabe bem nomes suíços, não? Só os Philipp Fromenville. Boa sorte para você. Boa sorte para você. Vai andar pouco hoje. Mas Fromenville não é tão difícil. Tem uns mais complicados Tem, por aí. né? Tem. Mas, no caso, vai correr pouco o nosso amigo Flamanville. Cara, um suíço que era muito fácil de falar era Clay Regazzoni. Que coisa maravilhosa, né? Por ser filho de italiano, né? Sebastian Buemi. Sebastian Buemi, né? Embora muita gente chame de Buemi, né? Buemi também vale. De repente, as duas pronúncias não estão erradas. Sim. Sobrenome, né? A gente vê vários pilotos falando Buemi, inclusive. A gente Sim. vê o Lucas fala constantemente Buemi. Aí o Pipo. Tem gente escapando na frente do Pipo, hein? Escapando na frente do Pipo. Abre vantagem. Menos de 1 segundo, hein? Olha só como o Pipo no tráfego com dificuldades nesse momento. E o Albuquerque aproveita e vem. É o carro 63 que está à frente dele. É um carro da GT Daytona. Passa o Pipo. Tem outro carro da GT Daytona bem lento ali na frente. Um Lamborghini na frente do Pipo. Esse piloto é o Jeff Westphal. E à frente é o Rolf Inage. Cuidado, Pipo Derani. O Inage costuma bloquear a galera, hein? Pit stop agora do Westbrook. Pit stop do Richard Westbrook. Parando agora, com mais de 90 minutos de prova. Excelente autonomia do Ford EcoBoost. 1h30 com o mesmo tanque. Claro que também ajudou a andar 40 minutos atrás do safety car. Registre-se isso. Mas é interessante porque é um carro que mostrou uma autonomia, mostrou uma competitividade, tempos muito interessantes, parando agora. Pode até voltar entre os 10 primeiros colocados, hein? Pode voltar. Salvo engano, Thiago, parou 3 voltas depois da BMW. A BMW tem problemas de consumo de combustível. E parou depois do seu companheiro de equipe também. Exatamente, uma volta depois do Duke Miller. Agora, o Antônio Garcia não parou no Corvette número 3, hein? É outro a se observar. Observe o Corvette. O Garcia, que é o 7º geral agora, o Owen sobe para 8º, o Westbrook voltando para a pista e parando o carro número 86 nesse momento. Parando o Hindman, que era o líder na GT Daytona. Era o único da GT Daytona que ainda não havia parado, se não me engano. Não, ele já tinha um pit aqui, pelo menos tem um já marcado, não sei se parou antes. É esse. Estão fazendo agora. Hashtag Sebring Fox Sports, pessoal ligadaço aqui na nossa hashtag, bombando os fãs da velocidade. O Matar falou do Austin Cindric, que estará na prova da Xfinity Series, prova a partir das 18 horas com o Hamilton Rodrigues e também com o Edgar Melo Filho, e aí sobrou pro Taylor. Sempre na curva 17, né? Esse carro da Penske, aliás, os 2 carros da Penske hoje... Estão zicados. Impressionante, a Penske não se adaptou a essa condição de pista molhada. Olha esse molhado, Taylor. O que era a carruagem do treino classificatório, aquela beleza, primeiro, terceiro, virou abóbora, né? Que nem conto de fadas, só que é o contrário. Era para ser 1 e 2, inclusive sempre próximos, e aí está. Só se chamaram os engenheiros da NASCAR, já que a NASCAR não corre na chuva, para ajustar esses carros. E volta para a pista, ainda não. Espera, olha como ele olha para o lado para esperar o melhor momento. Volta para a pista, segue a prova para o carro número 7, carro da Penske que ocupava, nem lembro, cadê? 19ª posição na 19ª geral. posição geral, agora já atualizado. E essa é a primeira parada para valer do carro número 10, descontadas as 3, aquela para resfriar freios e 2 para completar combustível.
As estratégias estão variando nessa prova e não devemos aí descartar a Wayne Taylor Racing, apesar de, na minha modesta opinião, o Mathieu Vaxivière não estar à altura do desafio. Embora eu acho o Mathieu Vaxivière um piloto interessante por ser jovem e rápido, mas não sei se ele vai aguentar esse rojão não. Enfim, se ele queimar minha língua, bem feito pro comentarista. Saberemos daqui a 10 horas e 24 minutos na tela dos canais Fox Sports. No 86 entrou o Justin Marks no lugar do Trent Hindman, Thiago. No 9, o Zach Rubichon. Continua, Christina Nielsen é terceira na GT Daytona e a boa notícia é que Ben Keating assumiu a 4ª posição. Ele que vem guiando ali o carro 33 com Moran em quinto e Oberlin, que substituiu o Robbie Foley, é o 6º colocado. E o Derani recebe pressão do Albuquerque. O Albuquerque vem descontando um duelo interessante. É uma briga boa. Falando em briga boa, claro, hoje tem boxes de primeira, exclusivo no Fox Premium. Aaron Spencer Jr. contra Mike Garcia, duelo de invictos valendo o cinturão dos meio-médios da Federação Internacional de Boxe, a partir das 9h30 da noite, exclusivo no Fox Premium. Para nos boxes o Garcia. Thiago, e não é futebol, mas temos pênalti em Sebring. Opa! Excesso de velocidade para Jordan Taylor, drive-thru para o carro número 10. Isso pega e prejudica a estratégia diferente da equipe Wayne Taylor. Pois é. Estava no momento na 6ª colocação, vai ter que passar pelos boxes, vai passar por um drive-thru, passar pelos boxes. Isso complica muito a prova dos atuais vencedores das 24 horas de Daytona. Volta para a pista ali o Garcia, o Blomqvist é o líder por enquanto na GT Le Mans, com o Westbrook na 2ª colocação. Diferença próxima, hein? Diferença de 2 segundos entre eles, 2,5 segundos entre eles nessa classe. 10ª posição é do Kyle Masson, que é o líder na LMP2. E aí a gente vê exatamente o carro número 10 que vai ter que fazer a passagem nos boxes, vai cumprir a punição por excesso de velocidade. Olha, o Blomqvist assumindo a ponta no lugar do Westbrook na classe GT Le Mans indica 2 coisas. Primeiro que a BMW, ele teve um bom ritmo de prova, está tendo um bom ritmo de prova no seu stint e, sobretudo, deve ter tido muito mais felicidade ao se livrar do tráfego do que propriamente o seu adversário. Muito embora agora o Richard Westbrook esteja muito próximo dele. A diferença de 4 décimos apenas aferida ao fim da volta 35, agora meio segundo no 2º setor. O Westbrook com pneu novo, pneu com menos quilometragem, está voando em relação ao seu companheiro de equipe. Mais um pit da Penske aí, ó. Parando de novo. Jordan Taylor. Rick Taylor, desculpa. Trocando pneus ali, o Rick Taylor, trocando pneus a equipe Penske. Aproveita, abastece de novo, troca os pneus depois da escapada, da rodada, coloca pneus novos. Realmente uma prova desesperadora para a equipe de Roger Penske, que está ali. Até o mecânico se machucou ali. Machucou a mão do mecânico, a mão direita. Oh, mas tá fácil hoje a vida da Penske, hein? Sorte do dia é você não ser um membro da Penske. Tem um daqueles dias em que tudo dá errado no Team Penske, né? E esse é um deles. Ficar de olho na prova da Xfinity Series ali com Austin Cindric, com os outros pilotos, as outras equipes. Bacana essa prova. E amanhã também com o Keselowski, o Logano e também com o Ryan Blaney, os 3 pilotos da Penske na NASCAR. Hoje, 6 da tarde, amanhã, 4h30. Tentar entender o que aconteceu com o mecânico ali. Se foi na hora de colocar o pneu, acho que o macaco desceu, ó. Vamos ver se foi isso. Foi. Olha só. Pegou bem na mão dele, olha. Deve ter doído uma barbaridade. Nossa. Podia ter sido muito mais sério, inclusive, isso. Podia ter quebrado a mão dele, né? Não. Bem grave. Podia... Enfim. Deixa pra lá. Volta para a prova o carro número 7, Pipo Derani Albuquerque duelando. A diferença está um pouquinho maior do que esse 1.3 na tela, 2.2 no giro anterior. Uma coisa interessante, os pilotos estão chegando atrás de retardatários, mas os tempos de volta estão mais altos do que antes, ou seja, a condição de pista piorou, volta a chover mais forte em Sebring. A gente observa ali os carros, até a própria imagem um pouco mais úmida, a visibilidade mais complicada, a condição de pista piora um pouquinho, e aí os tempos vão aumentando, as condições de pistas mais difíceis para os pilotos. Ali o carro do Fraga e vem o Albuquerque para dar uma volta em relação ao próprio carro do Fraga. Daqui a pouquinho o Felipe Fraga a bordo do carro número 33 e sobra agora para o carro número 8, sobra para o Packer Chase da Starworks Motorsports, 33ª posição geral para ele. Esse é um carro que, se sobreviver à noite, vai ser uma grande atração da prova, porque ele tem um sistema de luzes de LED que mudam: verde, azul, amarelo, rosa, vermelho. Eu apelidei de carro da discoteca nas 24 horas de Daytona e continuo dizendo que é o carro da discoteca. Só que os pilotos não podem dançar como dançou o Packer Chase e foi para fora da pista.
Passa ali o Pipo Derani para completar mais uma volta. A diferença subiu para 3,8 segundos, um turno incrível até agora do Pipo Derani e vai completando mais uma volta ali o carro número 33. Você de carona com o Ben Keating, o carro da Mercedes, que teve ali de novo um peso acrescentado no último balanço de performance. O Fraga reclamou bastante disso, mas ainda luta por um bom desempenho, quem sabe um pódio, ou pelo menos um top 5 vai brigando ali o Pipo Derani. Esse carro está com peso mínimo sem piloto e sem combustível de 1.400 quilos, ou seja, ele passa de 1,5 tonelada com o acréscimo dos pilotos e também da gasolina. É brincadeira o que a IMSA faz com a Mercedes, com todo o respeito. Você quer equilibrar a categoria, mas dá um pouquinho mais de peso, tira um pouco de peso desse carro. Esse carro é uma besta fera, é uma delícia. Qualquer piloto teria um prazer enorme de andar nesse carro. E nós temos 2 desse andando aqui no Endurance Brasileiro. É bom que se diga, né? Do Guilherme Figueroa e do Xande Negrão, da mesma equipe do Chiarelli. Essa questão do peso é tão forte que, inclusive, o Fraga fazendo uma preparação intensa, muito forte, física ali, vem emagrecendo, vem para perder peso. Para perder peso, para poder encaixar melhor ainda nesse carro. Pessoal participando, hashtag Sebring Fox Sports. O Marcos Bergamin, esse acidente com o mecânico da Penske doeu até em mim. Eu nem falo. O Orion Neiva, boa tarde. Tem brasileiros na pista? Temos brasileiros na pista. Temos o Pipo Derani na pista. É o único piloto, por enquanto, brasileiro na pista. Nós temos o Nasser no carro 31, que é companheiro do Pipo Derani. O Hélio Castro Neves, que largou com o carro número 7. E ainda teremos na prova o Felipe Fraga, no 33, que vimos há pouco. E a Bia Figueiredo no 57. Bia que está no time feminino. Aí chega um duelo bacana agora, hein? Temos Westbrook e Blomqvist. Aí vem o duelo pela liderança, inclusive na GT Le Mans, no mano a mano. Jordan Taylor foi para os boxes e aí está para você, no mano a mano, um duelo valendo a liderança na GT Le Mans. É o Ford GT do Richard Westbrook contra a BMW do Tom Blomqvist. Esse duelo vale a liderança da prova, vale a 8ª colocação geral na corrida. É um duelo bem interessante. Carros diferentes, estilos diferentes, estratégias diferentes. BMW com Blomqvist. Tenta achar um espaço ali o Westbrook no 67 com o seu Ford. Vem na reta oposta. Vai duelar na 17, será na curva mais complicada. Pega todo o spray, você já vê que um vai mais por dentro, outro por fora, até para fugir um pouco do spray para ter visibilidade. Um duelo interessante, eles passaram a meio segundo de vantagem, de diferença entre eles e vem chegando logo atrás o Kyle Masson. E deve passar pelos dois, é claro, é um carro mais rápido, né? E é bacana porque é o duelo na 8ª posição geral de 2 categorias diferentes. São os 2 GTs contra o LMP2 valendo posição geral. Segura o Blomqvist. Deu uma aquaplanagem o Blomqvist. O diretor de prova deu bandeira azul de maneira indevida ali para eles. Seguro, deve ter passado um susto Tom Blomqvist absurdo. E o Westbrook vem para cima. E o Masson só observando ali. Olha ali a diferença. Vale a liderança na GT Le Mans. Vai colocar por dentro, facilitou, foi embora, quase se tocaram, vai tentar dar o X. Não, Richard Westbrook recupera a liderança. Westbrook recupera a liderança na GT Le Mans. Vem o Kyle Masson ali no duelo que vale a 8ª posição geral. Thiago, eu entendo o sentido da bandeira azul, porque na teoria o P2 é mais rápido que o GT Le Mans. Mas é uma disputa direta na classificação geral, só que os comissários de pista não estão nem sabendo. O comissário não tem ideia. O comissário não tem ideia que o Kyle Masson está tentando passar esses dois para ser o 8º colocado. E é por isso que ele está metendo a bandeira azul pro GT Le Mans. Posição. Passa o Westbrook, peça e abre o Westbrook em relação ao Blomqvist. Vem passando, abre vantagem considerável, já um bom trabalho realmente de prova. Pelo menos um carro de vantagem já. Grande manobra do Westbrook e bela salvada do Blomqvist. A gente vai ver, olha aí, saída aqui, da 17... E ele pega tem uma saída de frente repentina, provavelmente por um acúmulo de poça. Uma lâmina d'água ali. O pneu perdeu contato com o solo e olha, de novo, o Acura contra o poste da FAF. Só que agora é Robichon contra Justin Marks. Já correu na NASCAR também. Já correu na NASCAR o Justin Marks, provas de circuitos mistos. Inclusive o Justin Marks já participou de oval também, um bom piloto de Justin Marks, duelo interessante. Todas as posições duelando, uma grande prova para você aqui na tela dos canais Fox Sports. Lembrando para você que estamos aí encerrando essa janela de transmissões aqui na tela dos canais Fox Sports, essa janela de manhã. Voltaremos a partir das 9h15 da noite, 9h15, 21h15, voltaremos com a parte noturna
das 12 horas de Sebring. Nesse intervalo você acompanha o WRC, você acompanha também o show da NASCAR e, claro, às 18 horas você vai acompanhar a prova ao vivo da Xfinity Series, a segunda principal categoria da NASCAR, talvez até com a vitória 200 de Kyle Busch na sua carreira, na companhia do Hamilton Rodrigues e do Edgar Melo Filho. Eu, Thiago Alves e o Rodrigo Matar voltaremos a partir das 9h15 da noite, logo depois do Comenta Quem Sabe, com a parte final dessas 12 horas de Sebring. Então, encontro marcado, voltamos 9h15 da noite com mais Sebring para você. Um grande abraço e até daqui a pouco. Fox Sports, torcemos juntos.